Estação Boas Novas, com Orlando César. Então, a todos vocês, amados ouvintes, que essa paz possa estar com cada um. Recebemos hoje no nosso programa, mais uma vez aqui conosco, nosso querido irmão Shell conosco mais uma vez. E também aí o encontro esperado de todos. Sim. Recebemos agora também nesse momento, conosco também aqui, o nosso amado irmão Brito. Aqui o nosso irmão Shell. Irmão Shell, a paz do Salvador. Vamos por parte, né? Graça e paz. Paz, né? Irmão Brito, que a paz do Salvador esteja contigo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui. Amém. E também conosco, pastor Saulo, né? Pastor Saulo também hoje aqui conosco. Que a paz do Salvador esteja contigo, irmão Saulo. Bom, que a paz de Cristo Jesus possa estar inundando cada coração nessa tarde. Amém. Assim seja. Ok. Como recebemos aqui o telefonema na semana passada, o irmão Shell, né, solicitou novamente, ele requeriu novamente, né, está aqui conosco, né? Nós lemos aqui na semana passada os comentários dos irmãos a respeito do debate já feito na semana retrasada, né, no sábado retrasado. E então o irmão Shell nos ligou dizendo que queria participar novamente conosco. E nós abrimos o convite para todos os irmãos aí que quisessem estar aqui conosco. Os irmãos aí que estão estudiosos da palavra, independente de ser um líder religioso ou não, mas irmãos também aí que já falam da palavra, que tem programa na rádio também, é o caso aqui do nosso irmão Brito, que está aqui conosco, né? Também tem um programa aqui na Rádio Cultura FM que vai ao ar todo domingo, né? Todo domingo, a pergunta que a Bíblia responde, né? O irmão Brito tem um programa aqui na rádio também. E o irmão Shell, também um diácono, né? Diácono, né, irmão Shell? Isso, né? E nós abrimos a oportunidade de os irmãos estarem aqui conosco, irmãos. Por que nós abrimos essa oportunidade? Tá? Porque nós lidamos com um tema muito polêmico relacionado à Escritura. E bem no começo, eu acredito que hoje tá também, mas bem no começo que nós começamos a falar isso aqui, gerou, né, temas polêmicos. E nós abrimos um espaço para os irmãos estar aqui conosco, né, para que nós pudéssemos falar e chegar a uma conclusão a respeito dessa palavra, que os amados ouvintes possam chegar a esta conclusão, não é verdade? Nós, enquanto anunciadores da palavra, é isso que nós queremos, né, irmãos? Porque a palavra, ela nos deixa muito aberto para falar dessa palavra, e que essa palavra, ela possa ser a verdade do Salvador, tá? E nós temos anunciado muitas coisas, nós afirmamos aqui que muita coisa que está na palavra, muitos hoje não seguem, é o que nós afirmamos, né? E aí, com isso, surgiu alguns temas aí muito polêmicos. E eu gostaria de deixar já aberto aqui, para o irmão Shell dar aí a iniciativa. O irmão Shell vai comentar aí o porquê, mais uma vez, né, da sua disponibilidade, estar aqui conosco, e também aí os irmãos aí já, né, vai estar, né, junto nessa conversa conosco aqui. Então, irmão Shell, com a palavra. Bom, antes vamos fazer uma oração, então? Podemos? Podemos, com certeza. Vamos ler, então, a Bíblia lá em 2 Timóteo, né? Capítulo 4. 3. Capítulo 3. 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 16 a 17. 16 a 17. Ok. Pode ir. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Essa é a palavra do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, discípulo dele, né? Sim. Amém? Então eu quero convidar o pastor Saulo para fazer essa oração. Em nome de Jesus. Vamos orar nesta tarde. Santo Deus, de poder e de glória, estamos aqui nesta tarde, ó Pai, com um só objetivo, com uma só finalidade, Senhor. É de estar estudando a Tua palavra. Meu Deus, o objetivo não é de debatê-la, porque a Tua palavra por si própria se explica. Mas nós estamos aqui, meu Deus eterno, para estudá-la e alimentar centenas de pessoas que estão em suas casas nos ouvindo nesta tarde.
Que o teu Espírito possa tomar conta do ambiente agora, meu Deus. Que o teu Espírito possa estar nos inspirando, possa estar nos dando entendimento, sabedoria da mesma, para que não venhamos falar nada de nós mesmos, mas que tudo quanto nós falarmos aqui, Pai Santo, possa estar registrada na tua palavra, que é o documento maior. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Não, Shell. Então, como eu liguei, né, e pedi o direito da resposta, na verdade eu queria, eu vim aqui, a minha vinda aqui hoje, para comentar sobre alguns comentários que teve na internet, sobre os internautas ouviram. Inclusive, o nosso debate foi muito tumultuado. Não teve tempo, nós achamos por bem, né, fazer daquele jeito, mas nós vimos que não tem jeito de falar daquele jeito, porque há muita conversa. Então, eu estava ouvindo depois e pude ver que não tem jeito. Quando você está num assunto, acontece uma reviravolta e outro entra e daqui a pouco nós perdemos aquele rumo, aquele foco. Inclusive os irmãos lá da internet que viram o vídeo, né, eles falam, ó, na próxima vez coloca o tempo lá, porque fica complicado, às vezes o ouvinte não consegue nem entender, que aí fica falando aqui, os dois juntos não conseguem nem entender, né? Então, isso realmente eu acho que seja bem necessário. Então é bom porque, na verdade, precisa que o ouvinte, tanto da rádio quanto da internet, ele tenha, apesar de muitos não terem ouvidos para ouvir, como Jesus fala, a palavra do Senhor diz que aquele que tem ouvido para ouvir, então ouça. Ué, mas todos nós não temos ouvidos? Né? Com certeza. Nós temos ouvidos e ouvimos. Mas Jesus, ele fala assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Quer dizer, são ouvidos espirituais. Ouvidos preparados para ouvir a palavra do Senhor, sem distorcer. Teve caso aqui, de comentários aí, que eu falei uma coisa, o internauta levou para outro lado e respondeu outra coisa. Uma coisa que não tem nada, eu nem falei aquilo. Quer dizer, ele, por si próprio, ele pode fazer o comentário dele, ele é livre para isso, entendeu? Mas nós temos que ter, antes de comentar, nós temos que ter ouvidos ungidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Então, aí eu convidei, né, aqui o pastor Salo e o irmão Brito, para nós vir aqui para... Exatamente. Né? É o encontro do ano, né? É o encontro do ano, hein? É o encontro esperado. Irmão Brito aí, irmão Orlando César, né? É um encontro esperado aí, viu? Por muitos aí, na sintonia da rádio. Irmãos, como foi solicitado aqui pelo irmão Shell, a questão do tempo é bem importante, vários irmãos citaram isso também, né, a questão do tempo, vários ouvintes aqui do nosso município, né, falaram, irmão, tem hora que não deu para entender, porque falava todo mundo ao mesmo tempo, a gente não conseguia nem entender o que estava falando, né, então acredito que a questão do tempo, ela é sim essencial, até porque, veja bem, o irmão comenta, né, o irmão faz os comentários, e até porque, sim, se precisar fazer alguma pergunta, vai anotando, né, eu até separei aqui, tinha uma caneta aqui, alguém pegou? Aí não. Aí vai anotando, não é verdade? Vai anotando os pontos que queira falar. Pega uma caneta, que queira falar, né, irmãos? E eu acredito que vai ser muito mais valioso, porque nós vamos poder, nós vamos poder falar com calma, cautela, né? E em cima daquilo que o irmão está defendendo ou falando, não é verdade? Eu acredito que vai ser bem interessante e mais, vamos dizer assim, mais ponderado, né? Vai ter mais ponderação, eu acredito nisso, ok? Irmão Shell, qual o tempo que você sugere? 5 minutos? 5 minutos, né? Assim, vai ser para nós três, depois um tempo só para os três. Eu acho que sim, né? 5 minutos pro grupo do... Não é grupo, vai falar assim, parece que é equipe, né? Pode fazer um comentário, né, de 5 minutos e outro de 5 minutos. Tipo assim, você fala 5 minutos, a gente vai falar em cima do que você falou. Depois você vai falar em cima do que nós falamos. Isso. Não é verdade? E aqui, o grupo do Estação Boas Novas, né? Vamos falar aqui o pessoal do programa Estação Boas Novas, fala 5 minutos. E aqui, os irmãos convidados, irmão Shell, irmão Brito e também o irmão pastor Saulo, né? Fica também com esse tempo. Pode ser assim? Isso. E aí, vamos fazer o seguinte, para ficar bem tranquilo. Como nós não temos um moderador, eu controlo aqui o tempo do irmão, depois o irmão controla o meu tempo. Não é verdade? E daí o irmão apitou aqui pro irmão. 5 minutos. Então já deu seu tempo, não é verdade? Então, irmão Shell, começa aí então. Pode ser que daí o irmão vai fazer a abertura do que... Mas você já pediu a autorização deles? É verdade, mas eu já estava esquecendo. Eu acabei já até filmando eles aqui. Eles já conversando com eles antes aqui, né? Fora do ar. E os irmãos então aqui, né?
consentiram em poder gravar os irmãos, na verdade, que essas imagens vai para o YouTube, irmãos. Esses vídeos vai para o YouTube, né? Todos os irmãos consentiram, né? Não tem problema, ok? não. Sem problema, né? É porque isso aqui, irmão, sabe por que a gente faz isso aqui? Que hoje em dia é meio complicado, né? Você postar uma imagem do irmão aí processa, sabe como que funciona as coisas, né? Então, pra gente não correr esse risco, né? A gente não sabe o dia da manhã, na verdade. Então, é bom já deixar gravado e deixar isso bem tranquilo, ok? Bom, irmão Shell, vou soltar o cronômetro aqui. Você tá com tempo, tá? Vai lá. Aí, soltamos o cronômetro. Bom, então, da outra vez nós viemos aqui no sábado, 2 sábados, né? Atrás. E eu vim para esclarecer a passagem de 1 Reis, capítulo 12, sobre capítulo 8, 12, versículo 12 e 13. Isso. Que fala que Salomão disse que Deus habitaria em trevas densas, ou espessas, ou uma nuvem negra. E eu vim, né, dizer que Salomão se referia à passagem de Êxodo capítulo 19 e o versículo 9, aonde Deus disse para Moisés que ele viria a ele em uma nuvem negra. Lembra? Nós falamos sobre isso. E também em Êxodo capítulo 20 e no versículo 21 se cumpriu, porque Deus veio, e a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 21, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés da nuvem aonde ele estava. Essa versão que você falou, Bíblia judaica. Né? Então, nós viemos falar sobre isso. Aí a conversa se estendeu, né? Fomos até dízimo, falamos sobre o templo, falamos sobre o tabernáculo, né? Mas hoje nós viemos aqui falar sobre o tabernáculo e sobre o templo, né? Nós vamos defender essa tese de que Salomão foi mesmo orientado por Deus para construir o templo. Nós viemos aqui para afirmar isso na palavra do Senhor, né? E pedimos que o nosso ouvinte, se puder, pegue uma Bíblia. Pode ser até a Bíblia Católica, pode ser a Nova Versão, pode ser a Mundo Novo, né? NVI. Qualquer versão que você tiver, pegue sua Bíblia e confronte com a Bíblia. Não vai ficar na nossa palavra. Nós não queremos que você acredite naquilo que nós estamos falando. Nós queremos que você abra sua Bíblia, onde você estiver, e leia a palavra do Senhor, tire a sua conclusão, né? Então, nós viemos aqui hoje para falar sobre o tabernáculo e sobre o templo. Esses dois assuntos, né, que são polêmicos, nós viemos aqui dizer que Salomão foi orientado por Davi e por Deus para construir aquele templo, né? Então, vamos ver aqui o que o irmão Brito tem para nós aqui hoje. Vai lá. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu devo informar que eu estou aqui por livre e espontânea vontade. O Orlando César tem esse programa dele não sei há quanto tempo. Eu já faço programa nessa rádio, nesse mesmo local aqui, todos os domingos, desde que eu iniciei o programa com o nome Pergunte que a Bíblia Responde, desde 2005, né? Então ele já tem seus 9 anos de idade. E estamos aí já há muitos dias nessa batalha, procurar ensinar a Bíblia para o povo, de acordo com como ela é na verdade. Porque a Bíblia, ela é a verdade absoluta e ela está acima de qualquer livro religioso, né? Eu não sou dono da verdade, mas sempre procuro expressar a verdade de acordo com a palavra de Deus. E eu vejo aqui o seu programa há muitos dias, você tem feito alguns desafios, pediu que nós viesse aqui, quem quisesse podia vir. E a questão do templo, você queria explicação do templo, e vejo que você tem um computador aí na sua frente, muito importante, fácil de entender, compreender, e você ler a passagem aí, entender, de fato, né, que aquele templo, na verdade, nós vamos estar lendo dentro da Bíblia, mostrar para a sociedade que está nos ouvindo neste momento, que Davi, em lugar de Davi, Deus já construiu o templo, Deus não permitiu, mas Salomão seria esse que queria construir o templo. Depois ela assumiu como rei de Israel. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante. E eu vou estar lendo, nós vamos falar sobre a construção do templo. Nós vamos, a partir desse momento, falar sobre a construção do templo. Então assim, irmão, só para não tomar teu tempo, porque é o seguinte, então esse tempo aí para vocês fazer abertura já está dando 4 minutos. Então eu vou reativar, porque agora você vai começar a falar do tempo.
Vou reativar os 5 minutos, pode ser? Não, pode ser. Porque vai dar os 5 minutos já. Aí pra você não perder, já que você vai falar do tema agora, eu vou reativar aqui seu tempo, tá bom? Ó, zerando aqui, vai lá, iniciando, 5 minutos. Pois é. Eu fico ouvindo o programa e analisando e percebo, né, que eu fico perguntando para mim mesmo, por que eu tanta dificuldade de compreender sobre a questão da construção do templo. Se está bem claro nas escrituras que se foi Deus que falou para Salomão construir, está fácil de entender isso aí. Então, assim, nós fizemos algumas anotações e eu vou estar lendo o texto mostrando que Deus revelou para Davi onde seria construído aquele templo. Eu vou estar lendo alguns versículos aqui. Em 1 Crônicas, eu vou estar lendo 1 Crônicas, capítulo 21, né, quando Deus revela para Davi o lugar de construção daquele templo. Aí, assim nos diz a palavra do Senhor. 1 Crônica, né? 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 18 a seguir. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor disse a Agade que dissera a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na ilha de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falaram em nome do Senhor. E virando os Ornã, viu o anjo e esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã. E viu Davi e saiu da ilha e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me esse lugar da ilha, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça o rei meu senhor dela, e que o que parecer bem aos seus olhos. Eis que eu dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjar, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não antes pelo seu valor, e quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça um holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu um holocausto sem sacrifício pacífico, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. 1 Crônicas, capítulo... Bom, aí nós encontramos, para entender melhor essa questão, Davi estava no lugar e Deus orientou ele, o anjo apareceu para ele, depois o Gade, né, o profeta Gade também apareceu ali, informando onde seria a construção do templo. Aqui não fala a construção do templo com clareza, mas eu vou te mostrar mais na frente, né? Aí, para Davi deu a planta do templo para seu filho Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28. Aí Davi dá a planta daquele templo para o rei Salomão. Quer que eu leia? 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 11 ao 21. Então aqui está aqui a planta que Davi, o próprio rei Davi, entregou para Salomão. Veja o que diz a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 11 ao 21, assim nos diz a palavra do Senhor. Em seguida, Davi apresentou ao seu filho Salomão os planos para a construção do complexo do templo, o pátio, as salas anexas, as salas de reuniões, o lugar do sacrifício de expiação. Entregou ele também a todas as plantas de tudo que o Espírito de Deus tinha posto em sua mente, os pátios do templo, a distribuição das salas anexas e os depósitos para guardar os objetos consagrados. Entregou ainda ao filho o plano de organização do trabalho dos levitas, dos sacerdotes, na condução do ministério do templo do Eterno e dos cuidados dos utensílios para o culto. Determinou quanto ouro e prata seria necessário para cada objeto de ouro sagrado, e quantia de ouro, de prata para o candelabro e sua lâmpada, ouro para os mesas de pães consagrada, e prata para a mesa, e ouro para os garfos, as vasilhas, o jarro, o altar de incenso. Passou as mãos dele o projeto da escultura dos querubins, com as asas abertas sobre a arca da aliança do Eterno, isto é, o trono dos querubins. Por fim, Davi disse a Salomão: estas são as plantas de todo o projeto que o Eterno me deu e me fez entender. Tá. Davi entregou a planta para Salomão. Aí nós vamos ler o seguinte: o rei Davi deseja construir o templo, mas Deus não permite. É verdade? Davi deseja construir o templo. Eu vou estar lendo o versículo
não vou ler muito porque o tempo também aqui também precisa né? Eu vou ler 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 7 e 8. 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 7 e 8, aonde a Bíblia diz que Davi, 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 7 e 8. Vou mostrar para você que Davi desejou construir aquele templo e Deus não permitiu. Assim também nos diz a palavra do Senhor. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive meu coração de edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a minha palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras. Não edificará a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante a minha face. Pronto. Davi desejou construir o templo. Aqui tem a resposta de Deus para Davi, dizer que ele não ia construir o templo, né? Aí no capítulo 28, mais uma vez, nós vamos encontrar Davi desejando construir o templo e Deus, mais uma vez. Então Davi convocou 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 1 a 4. Então Davi convocou Jerusalém, todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda, e a possessão do rei, e dos seus filhos, como também os lucros e valores de todo valor valente. E pôs-se rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. E meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para os escabelos dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificar a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Versículo 4. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa do meu pai na casa de Judá. Entre os filhos do meu pai se agradou de mim para fazer rei sobre todo Israel. Bom, depois quando eu dei o texto, a gente vamos nesse cronômetro que você está falando, entendeu? Quando eu dou os textos, aí a gente faz esse... Tá, então deu 7 minutos. Mas eu tenho que ler os textos para poder explicar. Então, se não então vai lá. Deu tanto que o irmão usar, eu uso depois. Tudo bem, não tem problema não. Eu vou lá 1 Reis, capítulo 8, versículo 15 ao 18. 1 Reis 8? 1 Reis, capítulo 8. Eu só vou estar lendo o lugar onde Davi desejou construir o templo e Deus não permitiu que ele construísse, né? Só para as pessoas entenderem que realmente Davi desejou construir aquele templo, mas não foi Davi que construiu. 1 Reis, capítulo 8, versículo 15 a 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela boca a Davi meu pai, pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão, e cumpriu dizendo: desde o dia que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi meu pai propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propusera em seu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa. Certo, Alan? Certo. Você quer falar agora e depois eu volto para mostrar que foi Salomão que construiu. Tá. Ó, 8 minutos e 31, tá? Aí eu vou zerar aqui agora, 8 minutos e 31, vou zerar e vou usar esse tempo que os irmãos... O tempo que o irmão usar, eu vou usar, tá? Aí pra gente ficar bem belezinho, bem tranquilo. Então, vamos lá. Quer iniciar aqui o cronômetro? Show. Inicia aí, 8 minutos e 21. Tá? Bom, vamos lá. Como o irmão pensa, o irmão Brito pensa, né? Essa não. Não? Eu li na Bíblia. Tá, não. Tô falando outra coisa, não tô falando isso aqui não. Como o irmão falou, né? O irmão fala, pensa. E assim como eu respeitei o tempo dos irmãos também, depois o irmão, né? O irmão pode comentar tudo que o irmão tiver que comentar, o irmão comenta depois. Eu respeitei bastante o tempo dos irmãos, até um tempo além, aí o irmão pode respeitar. Eu quis dizer a questão assim, como que está na Bíblia, às vezes é difícil as pessoas entenderem, né? Como o irmão falou, estou citando a palavra que o irmão falou. Às vezes a gente está lendo aqui na Bíblia e como que é difícil as pessoas entenderem, né? Foi um termo que usou. E eu penso dessa mesma forma. Como que é difícil, às vezes, nós vemos algo, e eu vou frisar aqui, essa 1 Reis 8, 15 ao 18, que o irmão acabou de ler, e vou comparar com essa passagem de 2 Samuel 7, algo impressionante e que muitos não conseguem perceber
vamos dizer assim, a palavra do Criador. Veja bem, uma vez eu falei aqui, até falei assim, e até generalizei, não era para me generalizar, mas generalizei, eu falei que o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, era livro apócrifo. Porém, não expliquei o que era isso para muitas pessoas, porque muitas pessoas têm um sentido errôneo de livro apócrifo, né? Na verdade é o seguinte, o que a gente quer dizer com isso? Que muita coisa que está no livro de 1 Reis, 2 Reis, nós não encontramos o assim diz o Senhor. Vou falar assim a linguagem que os irmãos usam, né? A gente gosta de usar muito a palavra criador, mas eu vou usar a palavra que os irmãos usam. Então, no livro de 1 e 2 Reis, nós não encontramos muitas vezes aquela palavra assim diz o Criador, assim diz o Senhor. Como nós encontramos lá em 2 Samuel 7, quando foi falado tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que está em 1 Reis, que está em Crônicas, que está em Reis, que está em Crônicas, tudo está baseado naquela passagem de 2 Samuel 7, que foi quando o rei Davi teve a vontade de construir aquele templo. Ele teve uma vontade de construir o templo. Então, tudo saiu desta conversa. Eu vejo aquela conversa como a chave de tudo, de 2 Samuel 7. Por quê como chave de tudo? Porque ali nós encontramos o assim diz o Senhor. Então, muitas vezes aqui em 1 Reis e 2 Reis, nós não encontramos o assim diz o Senhor. Então, quando eu falo de livro apócrifo, eu quero referir o seguinte, tem aqui também, em 1 Reis, você vai encontrar lá com o profeta Elias, assim diz o Senhor, você encontra também. Então, eu quis dizer o seguinte, que tem passagem de 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, que não encontramos o assim diz o Senhor, como é feito na maioria dos livros dito pelos profetas. Tá entendendo? Então, essas passagens, muitas vezes, foi narrado o quê? Palavras de Salomão. Palavras de Davi. Agora, nós temos que ver se essa palavra de Salomão, essa palavra de Davi, se ela está em consonância com assim diz o Senhor. Nós temos que observar isso. Porque a gente sabe que essa Bíblia que nós temos hoje, ela não foi sempre assim. Qualquer estudioso de teologia sabe disso. Ela não foi sempre reunida assim. Não é verdade? Ela era, se você pega na época de Jesus, era rolos. Jesus foi lá e pegou o rolo de Isaías. Pegou o rolo de Isaías e leu. E leu aquela passagem que proferia ele. Não é verdade? E depois que foi juntado. Foi juntado esses livros, inclusive ficaram muitos de fora. Né? Muitos evangelhos até, inclusive evangelhos de fora. Que aí você vai ler ele, não tem nada de apócrifo. É justamente a ideologia do Salvador. De parar de adorar Deus Mamon. De adorar o reino do Pai, que é justiça, que é misericórdia. Então, muitas vezes, nós não encontramos aqui o assim diz o Senhor. Tem partes de 1 Reis, 2 Reis, que nós vamos encontrar lá com o profeta Elias. Tem lá, assim diz o Senhor. Agora, o meu questionamento aqui, irmãos, Brito, irmão Shell, pastor Saulo. O meu questionamento aqui é, esta palavra que está em 1 Reis. Pode deixar, irmão, deixa essa câmera aí que não vai dar certo. Vamos ficar com essa aqui mesmo. Então, a minha fala aqui é o seguinte, onde está o diz o Senhor aqui em 1 Reis, 2 Reis? Nós encontramos aqui Salomão falando. Davi falando. Agora, veja bem, Salomão falando está de acordo com assim diz o Senhor de 2 Samuel 7, que onde surgiu essa conversa e aí deu origem a essas outras? Veja bem, 2 Samuel 7. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, outra coisa que eu falo sempre. O pai falava com os reis usando os profetas. Assim diz o Senhor. Ele usou o profeta Samuel para falar com o rei Saul. Ele usou o profeta Samuel e o profeta Natã para falar com o rei Davi. Sempre vinha assim diz o Senhor. E falava o recado. Disse o rei ao profeta Natã, Davi, né? Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Natã fala, olha, Davi, você está tendo essa ideia aí? Pode fazer, você não ama segundo o coração de Deus? Deus é contigo, pode fazer. O Criador vai aprovar. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, não veio, Davi? Veio a Natã dizendo, vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor. Natã, vai lá e fala para o meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz
ao meu servo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Aqui já é uma profecia para o reino celestial, irmãos, se a gente observar. Desde o dia que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. É o Senhor que vai te fazer casa, Davi. Assim diz o Senhor vai te fazer casa, Davi. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente. Quando você morrer, Salomão assumiu o reinado, Davi nem tinha morrido ainda, ele estava ali em estado terminal. Nós vimos isso. Que procederá de ti, estabelecerei seu reino para sempre. Este edificará uma casa ao meu nome. Então veja bem, o que eu quero frisar aqui, antes de a gente dar sequência aqui, o que o pai está falando aqui? Davi, que casa está querendo construir? Eu não andei entre vocês em tenda e tabernáculo? Olha o que Salomão está falando aqui, minha gente. Não está batendo com a palavra. Assim, e disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu, dizendo, desde o dia que te tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o seu nome. Porém, escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste. Olha o que Salomão está falando. Bem fizeste, Davi. Foi isso que nós vimos em Samuel 7? Bem fizeste, Davi, propôs no teu coração. Não, Davi. Que casa está querendo me construir? Que dia que eu falei para qualquer das tribos construir uma casa para mim? Que casa está querendo construir? Não andei com vocês em tendas e tabernáculo? Que casa você está querendo construir a meu nome? E aqui Salomão está falando que o Criador falou, bem fizeste, Davi. Você bem fizeste em falar. Foi isso que nós vemos lá em Samuel 7? O Criador está falando, ó, Salomão, Davi, realmente, isso mesmo, construa uma casa para mim, construa uma casa para a minha arca, pode construir, bem fizeste. Foi isso que nós vimos lá? Não. Davi, que casa você quer construir para mim, Davi? Eu não andei com vocês em tendas e tabernáculo. O Senhor te faz saber que o Senhor vai te fazer casa, Davi. É o Senhor que vai te fazer casa. Nem mais. Eu estou lendo a passagem que o irmão leu, tá? Do 1 Reis 8, 15 a 18. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Bem fizeste? Não foi isso que eu li lá em 2 Samuel 7? No assim diz o Senhor. Agora me fala, aonde está assim diz o Senhor aqui em 1 Reis? Onde está o assim diz o Senhor? Assim diz o Senhor, Salomão. Construa o templo. Onde está dizendo que Deus pediu para fazer? Pediu? Onde está escrito? Onde está mostrando um início, uma raiz da onde está pedindo? Isso, uma raiz lá. Assim diz o Senhor, Davi. Já deu. Já deu? Vai lá. Deu 9. Pode fazer 9. O cidadão César é o seguinte, eu Tem que parar. só por um minuto. Tá. Deixa eu me fazer uma pergunta ao nosso nobre colega. O Saulo vai falar um pouquinho agora. Pode falar, pastor. Você considera o livro de Crônicas e Reis apócrifo somente porque não aparece a palavra assim diz o Senhor? E por que, pastor? Desculpa, pode responder? Pode responder? Não, eu gostaria de fazer as minhas colocações. E aí, pelo que eu entendo, se você for considerar isso, certamente você vai considerar muita parte na Bíblia apócrifos também. Porque ali você não vai encontrar a palavra assim diz o Senhor. Por exemplo, você vai encontrar a palavra assim diz o Senhor no livro de Daniel. Você vai encontrar a palavra assim diz o Senhor no livro de Eclesiastes. Você vai encontrar assim diz o Senhor no livro de Provérbios. Você vai encontrar assim diz o Senhor no livro de Cântares de Salomão. Você vai encontrar assim diz o Senhor no livro de Esther. Você vai encontrar assim diz o Senhor no livro de Ruth. Você vai encontrar assim diz o Senhor em todo o Novo Testamento e até em Apocalipse. Você não vai encontrar. Se você considerar Crônicas e Reis só porque não encontra ali nenhum profeta dizendo assim diz o Senhor, certamente você vai rejeitar todo esse restante de livro que eu disse, porque ali também não há o verbo assim diz o Senhor.
Entendeu? Essa é a minha pergunta para você. Vamos lá. Muito simples. Muito simples responder isso. Porque veja bem, irmão. 1:20. Hã? 1:20. Porque, veja bem, por que é muito simples? Veja bem. O livro de Daniel, profeta Daniel, ele era profeta. Não, me fala de todos os livros que eu te citei, porque nenhum desses tem Mas, assim. irmão, eu não tenho como Senhor. falar todos os livros ao mesmo tempo. Eu tenho que citar aos poucos. Eu tenho que citar um de cada vez. Não tem como citar tudo ao mesmo tempo. Eu Mas vou você citar está tudo. começando Daniel. Começa. Sim. Olha só, eu estou dizendo o seguinte. Daniel era profeta. Correto? Daniel era profeta. E Davi também era profeta. Olha só, por que nós não vamos encontrar isso lá em Apocalipse, nos Evangelhos? Porque veja bem, antes do Salvador chegar, o Pai usava os sacerdotes, os profetas, que entravam no Santíssimo Lugar, uma vez por ano, para receber a mensagem do Pai, para transmitir para as pessoas. Tá? Então veja bem, Salomão, Davi, entrou lá no Santíssimo Lugar, recebeu, até porque Daniel, irmãos, se a gente pegar ali Daniel, quando ele estava na Babilônia, era diferente, lá o tabernáculo não estava construído. E outra coisa, na época do Salvador, o Salvador é o profeta. Ele é o verbo que se fez carne, não precisou mais do profeta para falar. Então por isso nós não vamos encontrar nos Evangelhos, por isso nós não vamos encontrar em Apocalipse o assim do Senhor. Agora veja bem, o assim do Senhor, mesmo que não esteja o assim do Senhor, ele tem que estar em consonância com o assim do Senhor. Daniel está em consonância com o Apocalipse? Com as palavras do Salvador? Tá. Agora, essa palavra de Salomão aqui em 1 Reis não está em consonância com aquela assim diz o Senhor lá de 2 Samuel. É isso que eu questiono. Não está em consonância, não está batendo. Salomão está falando aqui que o pai aprovou o que Davi fez. Ele não aprovou, ele falou, Davi, o que você está querendo construir? No assim diz o Senhor. Então, o assim diz o Senhor, ele tem que estar em concordância. Veja bem, Apocalipse está em concordância com a palavra do profeta Daniel. Está em concordância. Agora, essa palavra aqui de Salomão não está em concordância com o assim do Senhor de 2 Samuel 7. Tem que estar em concordância. Entendeu? Agora, Provérbios, escrito pelo rei Salomão. Cantares, escrito pelo rei Salomão, que era um rei. Não é um profeta. Não era um sacerdote, não era um profeta. Tá? Ele precisava de um profeta para intermediar a palavra com o rei. Assim aconteceu com Davi. Se Davi era profeta, por que o pai usou o profeta Natan para falar com ele? Essa é uma questão bem interessante. Então, veja bem, gente, a gente tem que analisar tudo. Tem que analisar todas as questões. Ok? Olha, 2:7. você não me respondeu a pergunta, infelizmente. Você tentou enrolar, mas não respondeu a pergunta. A pergunta é o seguinte: você considera esses livros supracitados por mim, pelo fato de não haver nenhum profeta dizendo assim diz o Senhor? Como você acha apócrifo, não inspirado, Reis e Crônicas, porque não aparece o verbo assim diz o Senhor? A pergunta é, e você pode me responder sim ou não precisa de fazer rodeio. Mesmo aparecendo Elias falando assim diz o Senhor. E Como Eliseu também apareceu Eliseu, apareceu Aías o Silonita, dizendo lá para Jeroboão, assim diz o Senhor, e aparecem muitas palavras, assim diz o Senhor, em Reis e Crônica, o nobre colega que está negando. Agora eu te pergunto, você considera estes demais livros apócrifos ou não, pelo fato de não aparecer assim diz o Senhor? Vamos lá. Eu não estou negando e respondi sim. O negócio é o seguinte, eu já citei aqui no começo, não considero todo ele apócrifo, porque tem passagem como de Elias, citei aqui. Sim. Não citei? Sim. Tem passagem de Elias dizendo assim do Senhor. Eu estou dizendo que aquela passagem, olha só, o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, aquela passagem que Salomão está falando, aquelas passagens que não está de acordo com assim diz o Senhor de 2 Samuel 7, aquelas passagens eu considero apócrifas. Eu considero narradas da palavra de Salomão. Um escritor narrou o que Salomão falou. E que não está em concordância com o Senhor. Assim, todas as passagens, todas. Não vou falar livro, porque lá no livro de 1 Reis, 2 Reis, como eu já citei, tem sim lá assim diz o Senhor. E está em concordância com a escritura, com os profetas. Então eu só considero apócrifo aquela que, como o Salomão falou, não está de acordo com o assim diz o Senhor de 2 Samuel 7. É essa passagem que eu considero apócrifo. Nossa, a palavra de Deus, logo no início do nosso diálogo, o companheiro Brito, ele leu dizendo que toda a palavra de Deus é inspirada. Ali não diz parte, disse toda. E por que tu está negando essas partes? Vamos lá, vamos ler essa passagem aqui, nós vamos ler todas as versões. Primeira Timóteo, né? Segunda Timóteo, vamos lá, vamos ler as traduções, irmão, dessa passagem aqui, nós vamos entender o que quer dizer essa passagem de 2 Timóteo aqui. Eu tenho uma palavra para ela também, tá? 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo, 3, 16 a 7. 3, 16 a 7, vamos lá.
Tá. Veja bem. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vamos ler aqui essa passagem aqui, que é interessante. Muitos questionam essa passagem aqui. Nós vamos observar o que diz nela. Olha só. Toda a escritura divinamente inspirada. Essa questão de oferta. Toda escritura é inspirada, é proveitosa. Toda escritura divinamente inspirada. Divinamente. Toda escritura que é divinamente inspirada, ela é proveitosa. Toda palavra que é divinamente inspirada, que tem um assim do Senhor, que tem concordância com o assim do Senhor, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda palavra que foi divinamente inspirada, irmãos, que está de acordo com assim diz o Senhor, que está de acordo com os profetas, ela é proveitosa. Vamos ler outra versão, olha aqui, ó, NVI. Olha só. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão. Agora complicou, deixa aí da NVI. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu vou chegar lá, Chão. Toda a escritura é inspirada por Deus. Eu vou chegar lá, Chão. A NVI fala isso. Palavras, toda a Bíblia. Calma lá, irmãos. Deixa eu chegar lá. Nós vamos até para o grego se for preciso. Tá? Ó, João Ferreira de Almeida. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Vamos aqui na nova linguagem de hoje. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil. Tá. Olha só, viva. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus. É útil para nos ensinar que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado. Repete com calma. Na Bíblia viva. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus. E é útil, eu vou ler, eu sei já dos questionamentos aqui. E é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Veja bem. Católica. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Olha só. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tá? Olha só. César, vamos fazer o seguinte. Você já leu bastante aí o suficiente. Eu queria falar Vamos fazer a pergunta aqui. Vamos botar no assunto que nós começamos. Porque é o seguinte, a pergunta aqui é bem fácil. Olhando para você aqui, mais ou menos um metro de distância de você. Poxa, nós estamos lendo Bíblia. Você vem aqui no live e ensina a Bíblia pro povo. Você fala aqui, a palavra do Pai, todos sabem, você fala isso aqui. Então você não crê em toda a Bíblia Sagrada? Você não crê? Na inspirada, sim. Se você só crê em parte da Bíblia, então não vamos parar o debate aqui. Não. Porque assim de Senhor, porque tem algumas igrejas que tem, por existe, algumas religiões, algumas seitas por aí, que não tem compromisso com a palavra de Deus, e aí quando chega na palavra inferno, eles tiram o inferno da Bíblia. Hoje não crê no céu, tira o céu da Bíblia. Então assim, César, ou você crê na Bíblia como mas você está falando de Bíblia, estou falando nós dois. Não, na Bíblia aqui. Você já viu falando isso? Não, poxa, você acabou de falar aí agora. O que, do inferno? Não, eu estou falando que tem algumas religiões que deturpam a palavra de Deus e não crê, tira o inferno. Não existe inferno. O inferno está na Bíblia, está escrito. O céu também está escrito. Você vê que é o lago de fogo. Então tudo bem, você crê na Bíblia ou não crê? Creio. Então vamos voltar para o assunto das coisas. Então? Eu creio na Bíblia. A Bíblia é toda inspirada. Eu creio. Então você certo. Então me explica essa contradição. Salomão, Salomão, olha só. Eu vou ler a Bíblia, vou voltar lá naquela assunto. Tá, primeira Crônicas. Eu vou voltar para você. Olha aqui, ó. 1 Reis, do 15 ao 18, olha só. Então só me explica isso aqui, irmão Brito, olha só. Eu vou ler aqui e aí fica contigo, a bola tá contigo, você vai explicar o tanto que você quiser, como você quiser, olha só. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizestes. Peraí, se ela é toda inspirada, por que está contradizendo? Porque lá o pai falou, não, bem fizeste não, Davi. Peraí, Davi. Você não vai construir casa pro meu nome, não. Peraí, ele não falou isso aí. Só lê 2 Samuel 7. Ele fala lá diferente. Então, ele fala assim, tu vai me levantar casa? Tu não farás isso. Ele não falou do desejo. E quem que falou que ia levantar a casa? Ele falou do desejo. Tá, quem falou lá que ia levantar a casa? Volta lá no texto, se ele fala do desejo do coração dele. Volta lá no texto de Samuel 7. De Samuel 7? Tá, aqui ó. Por isso sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Ok. Porque em casa nenhuma habitei,
Não, só para chegar a parte que está na diz, aí você fala. Tá. Olha só. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e tabernáculo. E em todo lugar que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar no meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que é na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflija como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando seu dia for completo e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti. O Senhor vai te fazer casa com esta semente que vai prover de ti. Este edificará uma casa ao meu nome, e conformarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e teu trono será firme para sempre. A semente, o Senhor vai A fazer. questão aí é o seguinte. Acabou o programa, só um alerta. Não, deixa o pessoal concluir aí, gente. A questão é o seguinte, lá ele fala, bem fizeste em propor no teu coração. Ele não está falando, Davi, Deus falou isso para Davi? Não falou. Não. Ele falou assim, tu não edificarás casa para mim. Tu não, Quem vai porque fazer? é homem sanguinário. Quem vai fazer? O Senhor vai te fazer. Não, tá, o Senhor. Salomão, não citou Salomão. Mas eu vou citar aqui para você. Aqui no texto. Não, tudo bem, mas eu vou citar para você. Então vai lá, se vai você lá, quer vai lá. ouvir. Certo, é o seguinte. Eu vim aqui porque você está aqui já há muitos dias ensinando a Bíblia. Mesmo você estando a Bíblia. Então nós temos que crer na Bíblia como um todo, Gênesis Apocalipse. Tá, mas mesmo contradição. Não, toda a Bíblia tem contradição, filho. Toda Então, hora tá. tem contradição. Se você for pegar textos isolados e for fazer contradizer, Isolado. é a mesma coisa. Se eu pegar lá, por exemplo, lá no Êxodo vai dizer assim, Deus falava com Moisés face a face. E aí? Aí Ele você era, vai... ele era levita. Ele era sacerdote. Não, moça, eu tô dizendo que Deus, Moisés. só para completar aqui. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Aí você vai encontrar outro texto, Deus dizendo assim, você, homem nenhum vai ver minha face porque morreria. Ele falava. Certo? Ele falava. Ou seja, diante. A face a face ali na Bíblia, se você pegar do hebraico, Então, é vamos voltar diante aqui. de. Ele falava Você é o seguinte, não, tudo bem, eu sei Deixa lá. eu dar só um exemplo aqui para ele. Nós encontramos no Novo Testamento, em Lucas, um texto que fala do cego Bartimeu. Ali no livro de Mateus, Mateus fala que Jesus estava entrando na cidade de Jericó quando o cego começou a gritar, Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Lucas já diz lá que o cego estava na saída. Aí, se você ler esses dois livros, você vai também considerar que é apócrifo, porque não se bate. Não, então por quê? você não deve Por quê? agir. Ele não está falando Salomão. Sim, não. Salomão, filho de Davi. É um exemplo. Presta atenção. É um exemplo. Isso aí tá errado. Que aqui, em Mateus, Jesus está entrando em Jericó e Bartimeu está na entrada, gritando. Em Lucas, Lucas coloca que ele estava na saída, gritando. E se você for, mas por que aqui em Mateus Jesus está entrando e encontra o cego na entrada e lá Jesus encontra o cego na saída? Alguma coisa está errada. Eu tenho explicação para isso, não é que tá errado. O foco, o fundamento ali da escritura não contradiz. É questão de detalhe, porque Lucas, ele não foi um discípulo direto, ele não viveu diretamente, ele Aí é que escreveu. você chega a uma conclusão Mas comigo, porque daí- aqui em Reis e Crônica é questão de detalhes também. E aí você não pode Detalhes? chegar pisando na Bíblia e dizer Detalhes? é apócrifo parte. É detalhes, fala que o Senhor Aí- vai construir casa e fala que a Então, semente é aqui- salvador. E fala que essa semente Vamos é. fazer o seguinte, eu não comecei iniciando aqui que Davi desejou construir um templo e Deus não permitiu, não foi assim? Isso. Aí partiu para outros assuntos aí. Não, Então tá tudo no bem, assunto, o que tá no você assunto. crê na Bíblia não crê, certo? Eu vou fazer Tá no o seguinte, assunto. eu vou ler os textos, vou mostrar para você e para os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, que Deus, eu já li e Davi propôs no coração de construir, Deus não permitiu. Agora eu vou mostrar a luz da Bíblia, vou ler aqui alguns versículos e vou mostrar a luz da Bíblia que Deus realmente
permitiu que fosse Salomão que construísse aquele Assim diz o Senhor, lá em 1 Reis, 2 Reis? Pode se dizer ao Senhor. Vamos lá. Eu creio na Só Bíblia como tá. para as pessoas saberem isso. Ô, César. Eu não vou mudar a sua ideia, nem você é minha. Eu- O que eu faço aqui, irmãos, para que as pessoas possam, diante da Escritura, analisar. Sério, César. Pessoal, acabou o programa. Nós começamos fora do horário também. O programa que Vai lá. acabou. Fique tranquilo, cidadão. Vai. César, é o seguinte, presta atenção. Vai lá. Nós não vamos estar discutindo isso, porque nosso assunto aqui, vamos num tema aqui principal, Vai. entendeu? E tem a ver isso que nós falamos, tem a ver. Vamos falar, por exemplo, eu comecei esse ano para mostrar sobre a questão do templo, né? Assim, você fala tanto do templo aqui, então é o seguinte, eu já li os textos que Davi desejou construir o templo e Deus não permitiu, porque era sanguinário. Isso. Agora eu vou mostrar. E Salomão não foi sanguinário? Calma aí. Não? Calma, moço. Mandou matar o irmão da Ananias, Mas o profeta no lugar mais santo. Ordem do Senhor. Não é do Senhor. Do Senhor? Onde está escrito? E Senhor, hein? Onde está escrito isso? Ô, César, Assim diz o Senhor, Salomão vai lá e mata. Ele nem falou nem para Davi que ele tinha matado o irmão dele. Davi diz assim, ó, Davi estava lá no leito, ele falou assim, ó, fez até escondido, tá lá em 1 Reis 2. Ele fez escondido de Davi. rapaz, mas por Davi que disse o seguinte para Salomão sobre Joabe: olha, quando você assumir o reino, você não deixa Joabe viver, porque Joabe traiçoeiramente, fora de guerra, preste atenção, fora da guerra, matou Joabe, que era um muito mais melhor do que ele. Assim diz o Senhor, isso aí. Não, mas se você for pegar mais para frente, Não, você vai entender. Não, irmão, lê essa passagem. Quando Deus mandou Não, que não. construísse um altar com pontas, Aí não. entendeu? E que alguém que Tem que falar, matasse né? alguém ou que tivesse fugido, chegasse e pegasse no chifre do altar, não Outra era coisa. para matar lá dentro. É outra coisa. Não, mas nós estamos buscando lá atrás para você entender. Se Não, você mas, quer, olha vai só, lá no o assunto. Criador falou, então para Salomão vai lá e mata Adonias, seu irmão. Não, a mata lei, o profeta a lei, no lugar mais santo. E Salomão estava cumprindo parte No da lugar lei. mais santo? Não, mas tirou para fora. Não. Tirou pra Ele não queria sair, falou, você sai. Ele falou assim, daqui eu não saio. Ele falou, então vai do jeito que ele quer. Matou ele no lugar mais santo. Tirou Tá escrito. pra não fora. vai entrar nesse Mas assunto. Mas vai lá no assunto. Não vai edificar nisso aí, nós vamos falar aqui, vamos falar da questão do templo. Exatamente. E vamos falar aqui, vamos voltar aqui. Ou você crê no tem na Bíblia, decide o seu. Nós, assim diz o Senhor, eu creio. E se Eu tiver creio que diz Apocalipse. Ou que diz assim, diz o Senhor, não diz, eu creio. Se tiver em concordância com o assim do Senhor, eu creio. Eu vou falar aqui porque eu vim para falar, César. Se você Vai crê lá. ou não, eu vou falar. Sim. Né? Então você crê na Bíblia, se você não crê O nela, assim do Senhor, eu creio Então vamos pra totalmente. frente. Totalmente. você está contra, você está Mas contradizendo a Bíblia. palavra que nós lemos falou, toda a escritura é inspirada por Ali, se você Deus. pegar a tradução do hebraico, eu queria chegar lá, do grego, Vamos do grego você chegar lá, vamos mas toda a escritura divina é inspirada. Aqui é inspirada. Agora, eu não posso sair Aqui é por aí inspirada. selecionando na Bíblia o que é inspirado. Mas aqui eu não senti nada. Mas não está de acordo com Porque o o Senhor Senhor? não fala assim, diz o Senhor. César, Mas tá em se tu vem concordância? assim, então para de ensinar a Bíblia. Ué, peraí, Shell. Para. Por quê? Porque você não acredita. Shell, simplesmente que eu tô falando assim, ó, Salomão aqui, onde não diz o assim do Não Senhor, precisa. está contradizendo Rapaz, o assim do Bíblia, nós Senhor. estamos lendo Bíblia. Mas peraí, não, gente. Nós estamos lendo Aí Bíblia, não, rapaz. aí não. Quem é você, Aí não. César? Ah, Quem é você para julgar na Bíblia Sagrada o que está certo ou o que está errado? Quem é tu? eu não sou nada, irmão. E por que Eu não que sou julga a nada. palavra de Deus? Eu tô julgando conforme a palavra. Creia, Não diz- receba. Paulo falou, vocês julguem que seja do Espírito. Reúna lá e que vocês julguem o que é do Espírito e o que não é. Não dá palavra. O que Não fala dá você, palavra. não dá palavra. Não dá palavra. O que fala Não, você. Mas veja bem, No culto lá na igreja. tá, o que tá falando é verdade? Não você julgar da a mensagem, palavra o que de tá Deus. falando é verdade? Mensagem. Tá. Agora eu não posso julgar então o que é verdade e o que é mentira? Não, Na palavra, não. Aqui não. O que está escrito? Na palavra, Aqui Tá, não. mas então veja bem, eu posso pegar uma palavra contraditória, assim diz o Senhor, e manter essa contradição que está aí hoje? Quem é tu para julgar a palavra de Deus, moço? Tu não é nada. Eu não sou nada, irmão. Eu falei Isso que- aqui passou eu pelo tenho, canal eu tenho Hebreus, caráter, moço. eu tenho caráter de dizer que eu não sou nada. Dezenas de Eu não sou esses homens que ficam iludindo as pessoas. Tem seu estado lá em cima. Dezenas de Mas ele tá falando? eruditos. É a palavra. Essa tá falando? palavra passou pelo Entendeu? canal hebreu, meu amigo. Rabinos, Aí não. judeus, de onde a O Bíblia assim do Senhor. surgiu. E agora Nós você temos vem problema. cá. Irmão, na teologia eles falam que eu tenho um livro aqui, ó. Eu tenho um livro aqui na teologia, eles falam muito sobre essa questão de traduções. Não, por aí não, César. De hebraico. Tem muita essa questão. Quem fez teologia sabe disso. Tem muitas coisas na Mas Bíblia. eu fiz teologia, né? Não sabe disso? Eu fui, Você não sabe disso? Que tem esses problemas? Eu fiz base em sabe? teologia, eu fiz base em teologia, não tem nada a ver com coisa. Então, mas você não sabe que tem esses problemas de tradução na Bíblia? É? Você não estudou isso? Que tem esses problemas Mas de o que está tradução? na Bíblia, toda a Bíblia aqui é inspirada por Deus. Mas peraí, você não estudou isso aí? Isso aqui Então não vamos fazer o faz. seguinte, vamos deixar esse assunto lado aí, porque... Vamos lá. Eu se só tô você falando não- porque nem só tô você- falando porque o pastor falou, nem né? você não Quem crê. sou eu, irmãos? Eu não sou nada, Olha isso eu aqui. sempre disse. Então, Eu não sou você nada. vai julgar a palavra Eu sou um de servo do Deus. Pai, tá? Eu estou sendo levantado para falar a verdade para as pessoas, que naquele dia, irmãos, naquele dia, todos nós, irmão, isso eu falo no seu olho, naquele dia, irmão,
todos nós vamos dobrar o joelho. Todos nós. outra Toda coisa. língua vai confessar. É outra coisa, irmão. Toda língua. Isso é- Eu falo aqui, meu, que eu sou levantado de Deus. Mesmo sendo criticado, acusado, eu sou sendo levantado de Deus para Não. falar a verdade para as pessoas. Você aqui, meu amigo, está considerando a palavra de Deus Como nada. apócrifa O que não está de simplesmente acordo- porque ela não está satisfazendo sua vontade. Minha vontade, Não, irmão? a vontade de Correto. Deus. A vontade de Deus. Minha vontade? Correto. Minha vontade? É, sua Sou vontade. eu que estou recebendo em nome de Deus lá nos templos, irmão? É minha Não, vontade. mas você tem que provar isso também, meu Não, filho. porque ele está com Porque você tem que provar isso. Vamos voltar no templo ali, acusação séria. porque nós temos que... Vamos voltar aqui no tempo. Esse aí você cria uma confusão, Eu crime. com vários assuntos. Eu estou defendendo o que eu penso. Eu estou defendendo o Quando que eu você penso. está aqui sozinho, você Você crê, pode falar você o que crê? quiser, meu Eu filho. creio. Na palavra inspirada, sim. Só um pedaço da Bíblia? Não, na palavra inspirada. O que tiver de acordo com a síntese do Senhor, eu creio. Tá, eu não vou ser no assunto com você agora, porque eu tenho que terminar esse assunto. Então vai lá, deixa ele terminar, porque a gente... Às vezes que eu posso ler um pouquinho. Às vezes. Então você não serve nem para estar num assunto desse aqui, porque você não sabe nada. Tá certo. Não tá certo. Só eu não fico acusando ninguém. Ô, Eu César, não posso Evangelho. julgar ninguém. Ele próprio já falou que não Olha, lê. ele não vai falar, então deixa você só falar. pra falar, não vamos Vai, fala, ele tá falando. Não, eu. Meu irmãozinho. Então é o seguinte, César, deixa eu falar aqui, você não vai deixar eu falar? Eu? Bora. Deixa eu falar bem, o que você crê ou não crê, eu vou ler aqui. Então vai lá, lê. Eu já li que você não crê, eu vou falar do meu jeito. Vai Eu lá. já li na Bíblia que Davi desejou construir aquele templo e Deus não permitiu, né? Agora eu vou ler na Bíblia, eu vou mostrar para você, né, alguns textos, como foi Deus que permitiu a construção daquele templo e Deus santificou aquela casa. Vamos ler aqui. Eu vou começar aqui, referência aqui. 2 Crônica, capítulo 3, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 3, Versículo 1. Só lê esses versículos para mim que eu vou explicar o resto do volta lá atrás. Vou ler. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Pois é, eu já li aqui no início. Que lembrou, né? Está pegando as crônicas, capítulo 21, versículo 18 até o 27, eu já li, até o 28, onde Davi, Deus apareceu a Davi, Gad conversou com ele e mostrou na eira aonde seria construído aquele templo, né? Então está aí, para cumprir, vou repetir o texto. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira do Ornã, o Jebuseu. Isso se encontra nessa passagem, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 18 ao 28, tá bom? Aqui... Não, deixa eu vou ler os textos. Se todo texto você for explicar essas questões, Não, vai um outro negócio. Vai lá. Outro. Vamos ler, para cumprir também, tá? 22, 1, né, que diz assim, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 1. E disse Davi, esta será a casa do seu Deus, e esse será o altar do holocausto para Israel. O altar, né? Então vamos para frente. Aí, agora vamos ao cumprimento da palavra. Então agora nós vamos ler, Fala a passagem pra gente falar aqui. não vou ler para você aqui, 1 Crônicas, Não. capítulo 22, versículo 1 a 19. Lê para mim, César, faça o... E disse Davi. Disse quem? Davi. Só para os irmãos ir acompanhando a escritura aí. Bem. Disse Davi. Esta será a casa do Senhor Deus. E este será o altar do holocausto para Israel. O altar. Né? E deu ordem a Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel. E ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Outra coisa que contradita com o êxodo. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. E madeira de cedro, sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi dizia, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que será de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência. Onde está escrito isso? Pode ler. Para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, o seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor de Israel. Quem está ordenando? Davi. Davi. Vai ler o texto. E disse Davi está dizendo, a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração de ficar casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra, perante a minha face.
Eis que o filho que te nascer será homem de repouso. Olha só, foi isso que nós lemos em Samuel 7? Vamos lendo. Porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai. Que dia que o Criador foi filho, pai de Salomão e Salomão filho. E conformarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Valendo. Mas... Até o 19. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospere e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor de Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, e tem bom ânimo, e não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância é também madeira e pedra. Não, em abundância é. Também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro e da prata, e do cobre e do ferro, não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel, que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo, porventura, não está convosco o Senhor? Vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. César, vem para mim agora, 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, Capítulo 6, versículo 1 a 11. capítulo 6. Versículo 1 a 11. Mas nem mais um pouco, mas... Tá. Então disse Salomão. Quem disse? Salomão. Salomão. Meu Deus do céu. Não, só tô falando para as pessoas que estão acompanhando. Normal, pessoal. Vocês não querem é porque- aceitar quem tá não falando. tá, Vocês é. me desculpem, cara. Mas é a Bíblia. Assim, é para as pessoas parar por aí. Pra começar, mas Salomão tá falando. a gente sabe das estratégias que existem por isso. Vai, não todas as estratégias aqui não. Tá, vai lá. Então disse Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Eu tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao meu nome. Uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tivesse no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Nossa leitura é boa, né, Sérgio? Então vamos só para você ver que foi na vontade de Deus. Capítulo 28, 1 Crônicas. Vamos ler mais aí. Primeira Crônica? 28. Primeira Crônica, 28. Até o versículo... Primeira Crônica, 28. Até o versículo 7 tá bom. Do qual? Do versículo 1 ao 7. 1 ao 7. Vamos lá. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei e os capitães, né? Os chefes de 1000. Peraí, só um pouquinho, eu acabei pulando aqui, desculpa. 1 Crônicas 28, né? Vamos lá de novo. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas,
que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos, meus e povo meu, em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca do conselho do Senhor, e para escabelo dos teus pés, do nosso Deus, dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homens de guerra, e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, e se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Tá bom. Agora, para confirmar, para nós terminar esse assunto, para verificar que foi da vontade de Deus, que Deus disse que Salomão seria o filho de Davi, que iria construir o templo, vamos ler Reis, capítulo 9. Vamos lá. Depois não vai comentar, né? Só 5 versículos. Tá, não vai comentar aí depois, né? Tá lendo. 1 Reis 9. Capítulo 9, 1 Reis, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Bom, para a gente concluir o assunto, como de fato foi Deus que mandou, permitiu que Salomão construísse, você leu, você entendeu aí, né? Irmão, Está falando aqui Deus pareceu para Salomão e disse, ó, e o Senhor lhe vocês não me disse, responderam. ouvi a tua oração e a tua súplica. Irmão, vocês que não responderam ainda a minha pergunta. Vamos lá que vamos fechar o seio aqui, como você vai entender que foi Deus que permitiu. Vamos aqui terminar. Não está de acordo com o que você não Segunda Crônicas, capítulo 5. Não tá porque você não quer na Bíblia, mas vamos lá. Não acabamos de ler? Segunda Crônicas. Mas não nem fala do seminário, nem fala. Não, eu quero falar o seguinte, eu quero lhes mostrar que foi Deus que permitiu a construção desse templo. Segunda Crônicas. E outra, se ele era para a habitação eterna dele, por que ele foi destruído? Se era para a habitação eterna dele, como fala? Se tiver assim, eu vou explicar isso para você ainda. Tem tudo anotado para explicar para você. Por que Deus permitiu a destruição Você da pode responder para ele agora, meu amigo. Nós estamos aqui para responder as questões dele. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 1 a 10. Então nós vamos entender. Sabe o que foi acontecer aí? Capítulo 5, versículo 1 a 10. Aqui, César, vai mostrar o seguinte: quando Salomão acabou de construir aquele templo, aí ele convocou toda a sociedade, do modo geral, para que trouxesse agora toda a arca, a tenda e todos os utensílios que era usado no tabernáculo, e colocou agora dentro do templo que foi construído por ele. Foi o maior erro dele. Tudo bem, mas foi da vontade de Deus isso aí. Então, se você quiser ler o texto, nós vamos ler. Fogo do céu? Hã? Não, bora ler, vamos ler. Pode ler? Que ele vai ler. Você lê aí? Eu leio isso, um pouquinho. Assim se completou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata e o ouro e todos os vasos, e os pôs nos tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todas as cabeças das tribos, os chefes das casas paternas dos filhos de Israel, para fazerem subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca do pacto do Senhor. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa no 7º mês. E tendo chegado todos os anciãos de Israel, os levitas levantaram a arca e fizeram subir a arca e a tenda da revelação, ou da congregação, né? E todos os utensílios sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes levitas os levaram. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca,
sacrificavam carneiros e bois que não se podiam contar nem numerar por causa da multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do pacto do Senhor para o seu lugar, no oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e os seus varais. Os varais eram tão compridos que as suas pontas se viam perante o oráculo, mas não se viam de fora, e ali tem estado a arca até o dia de hoje. Vai? Pronto, vamos parar por aqui, vamos ter um assunto aqui. Vai lá. Para mostrar que Deus, como Deus estava nesse negócio, que Deus permitiu a construção do templo através de Salomão. Nós vamos agora ver o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Lembra mim, senhor? Sim, fala aí o capítulo. Capítulo 7 de 2 Crônica. 2 Crônicas. Capítulo 7, 2 Crônica, do versículo 1. Vamos ler poucos versículos, porque eu acabo do tempo. Rapidão. Vamos ler do versículo 1 a 4. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Agora vamos ler o versículo 11 a 16. O 11 e o 16. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. O Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, pois agora escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Amém. Então, César, Perpetuamente? essa palavra nós podemos... Para sempre. Você vai encontrar essa palavra o tempo todo nós falamos para sempre, eternamente, perpetuamente, né? Quando é a sombra, né? Quando a sombra é Não tem perpétua. nada a ver com... Sim, quando a sombra ela permanece é perpétua. Por exemplo, o reino acabou. o dízimo é perpétuo, né? Ele fica para sempre. Não, eu só quero concluir para vocês o seguinte: se você crê ou não, nós acabamos de ler aqui vários versículos na Bíblia, concluindo e afirmando, dentro da Bíblia, da parte de Deus, que foi Salomão que construiu aquele templo e foi permissão de Deus. Tá. Senão Deus não apareceu para ele e lhe faria o que ele falou aqui. Ó, agora estão abertos os meus olhos. Falou para quem? Para Salomão, né? Falou para Salomão. Aqui que está, irmão, meu questionamento. Vai falar para quem, César? Por que ele usou... Salomão não é rei? Por que o profeta? Por que o pai para falar... Você já vai fazer confusão. César, Não, confusão? Vamos falar. Tá vendo? Deixa essa confusão para eu Você não falar. concorda que Deus permitiu? Em todos os textos que eu li aqui, versículo que você leu, você não crê que foi Deus que permitiu? Não está em consonância com 2 Samuel 7, com assim diz o Senhor. Rapaz, você... Não está, olha só, vou te falar por quê. Veja bem, vamos começar por aí. Veja se eu estou falando uma coisa que é mentira. Se eu estou falando que é mentira, você pode falar agora, eu paro de falar. Se eu falar uma coisa que você fala assim, não, é mentira. Bom, é mentira. Olha só, vou falar aqui. Se eu falar assim, é mentira, eu paro de falar, deixa só vocês falar. Se você falar assim, não, é mentira, isso que você está falando. Veja bem, o pai quando falava com Davi, ele usava o profeta Natan. Tô mentindo? Peraí, eu tô mentindo? Não precisava, rapaz. Mas por que ele usou A então? própria palavra de Deus diz Você assim. está tirando a Bíblia, irmão. Não, você... Aí, o irmão tá tirando agora. Nós está rasgando. Você está... O irmão tá tirando, irmão. Então deixa eu O ver. pai para falar com Davi, ele usava o profeta Não Natan. precisava, rapaz. Ora, Davi... E por que ele falou? Vamos deixar E por que ele falou, então? explicar por que está rasgando. Então vai, porque tá fazendo a Bíblia. Não, porque Vai. assim, se a gente ler alguma coisa na escritura, a escritura tá falando, tá ali, preto e branco, você disse que nós estamos tirando. É. Agora nós tá lendo. Uma coisa que tá na escritura. Não, Tá na escritura. Você só acredita se for o profeta falando?
Ué, se dá vontade de Deus foi nos Se profetas. não está escrito na Bíblia, É, não sacerdote. está escrito na Bíblia, você está crendo. Ah, Está escrito. Você crê na Bíblia? Eu acredito sim na Bíblia, na Escritura. Ué, O pai não falava diretamente com Davi? Ele usava o profeta. não precisa falar dos profetas. Mas usou, irmão. Meu filho. Mas usou. Não precisa disso, César. Você, quantos anos está mexendo com você? Tem um computador, é tão bonito essa vida aí. Não precisa, Se você. Não precisa, César. Deus errou. Então por que ele usa tanto? Não precisava, ele falava diretamente com Davi. Quando precisa, eu usava. Quando necessário, ele fala diretamente com o rei. Ele não fala, Não não. acertou, Salomão. Então veja bem aqui. É complicado. Então, Vocês tudo falam bem. que a gente está tirando, mas a gente está falando uma coisa que está na Bíblia. Então tá bom, eu vou repetir o texto. Mas o irmão está só lendo, irmão. Vitor, deixa eu dar uma explicação. Não, deixa eu ler o texto que você sobre explica. reis e Não, Saul. peraí. Eu vou ler o texto que você explica. Não, antes que me for. Não vai fugir, não. O que eu tenho pra dizer. Olha aqui, César. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como tinha aparecido de Gibeão. E o Senhor lhes disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, suplicando fizeram perante mim, santifiquei a casa que edificasse, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E meus olhos, o meu coração estão ali todos os dias. Agora eu vou E concordar. Deus falando: se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que eu te mandei e guardar os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o teu trono por rei sobre Israel para sempre. Agora, irmão Brito, Deus não está falando lê uma aqui. passagem agora. Tudo bem, você está falando que está na Bíblia, Nós tá? vamos concluir a questão do tempo. Não, isso faz parte. Isso aqui faz parte. Foi Deus que permitiu. Tá. Agora lê uma passagem pra mim na Bíblia. A Bíblia, você tá falando que é Bíblia. Então vamos na Bíblia. Lê uma passagem na Bíblia, o pai falando dessa forma aqui com Davi. O homem segundo o coração de Deus. Assim, dá a impressão que não foi Deus falando, né? E quem foi que falou? O Deus das trevas de Salomão. Moça, que isso? Lembra que o pai falou, Jesus falou. O Jesus falou assim, fala, olha, cuidado que Satanás se transfigure em anjo de luz. Rapaz, você tá mudando o assunto, cara. Cuidado. Não está Tá, mudando. não vamos lá. Então tudo bem, então esquece isso aí. Eu tô falando de tempo aqui. Tá, então vamos lá, esquece isso aí. Me mostra uma passagem da escritura da Bíblia. Você tá falando que a Bíblia é isso, você acredita na Bíblia. Me mostra uma passagem da Bíblia onde tem o pai falando dessa forma com Davi. Davi? É, Tá bom. diretamente com Davi. Deixa eu procurar aqui. O pai falando igual falou com Salomão, você falando com Davi. Segunda Reis. A segunda Reis. E tu quer que eu dê onde, rapaz? Segunda Reis livro de Salomão, que ele tava falando. Moço, Espera aí, vamos ler o que Você não tem. pediu, você não pediu. Vai lá, vai lá. Segunda Reis, capítulo 19, versículo 2. Lê pra mim. Segunda Reis 19, 1 e 2. É, veio. 19 e 2, né? Lê, vai. Quando o rei Ezequias... Não. Segunda Reis? Tem o celular, tá? Então, errado isso aí. É aqui, ó. É porque tá no início aí. Segunda Samuel 5:19. Segundo Samuel... 5:19. Aqui é Davi, né? Segunda Samuel 5:19. Pode ler? Olha, você lê o versículo 19, vai lá. Pelo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas mãos. Respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Pronto, só precisa aí. Vamos ler tudo? Não, é só pra. Não, se for ler tudo aí, nós vamos catar todinho, né? Nós só vamos o pedir. versículo-chave já é o bastante para entender. Vamos outro aqui. Segundo Samuel 12. Tá bom. Vamos? Segundo Samuel 12, versículo 19 e 20. Segundo Samuel 12, né? Eu queria ler só numa outra versão. Segundo Samuel 12. Versículo? Segundo Samuel 12. A oração da vida da casa de Samuel, segundo Samuel, capítulo 1 Samuel 23, né? 1 Samuel 23, outra oração de Samuel aí. 1 Samuel 23. Vamos ver se é lá mesmo. Davi conversando com Deus. Pronto, vamos ver. 1 Samuel 23. 23. Capítulo, versículo? Versículo 2, lê pra mim só. Versículo 2. 2 e 4, vai. Pelo que consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a esses filisteus. Respondeu o Senhor a Davi: vai, fere aos filisteus e salva a Keila. 2 e 4. Davi, pois, tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-te, desce a Keila, porque eu hei de entregar os filisteus na tua mão. Versículo 10. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Então, versículo 12, vai lendo, vai lendo. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na mão dele? Descerá Saul
como o teu servo tem ouvido? Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. Respondeu o Senhor, descerá. Valeu, 12. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E respondeu o Senhor: entregarão. Pronto, aí, Céu, você queria ouvir isso aí? Tá, Deus falando com Davi. com Davi. Não precisa Tá. de profeta não, mas Deus também fala. Não, eu vou falar aqui, o problema é, igual você falou do Deus das Trevas, isso aí é um insulto pra muita gente, quando a gente fala do Deus das Trevas. Não, é pra Deus mesmo. Sim, então Porque vamos lá. Deus ali falando Tá. com Salomão. Tá, Isso, então isso é vamos- pecado, hein? Tá, então vamos lá. Você não Olha só. o nome de Deus ao diabo não, que é perigoso, cara. Não, então vamos lá. A gente tem que ver se tá tudo ok pra porque escritura. Não, vamos saber. Então vamos- Você tá. viu Deus falando Peraí, com Davi, Davi já tinha respondendo. Calma lá. Davi já tinha assumido o reinado? Ou era Saul? Mas aqui na palavra de Deus, tem profeta falando com Davi, Deus usando o profeta para falar com Davi, depois que ele se tornou rei. Sim. Lê aí para ele, Exatamente, concluiu o que eu queria dizer. primeira, Saul era rei. segunda Samuel. Aqui, irmão, Ah, foi uma então o liberação. profeta só falava com ele. Era uma sombra, irmão. Moça, para que você bestar, É uma sombra. Essa sua parte, rapaz. Você não sabe definir o que é sombra, você não sabe definir o que Sombra é algo. Vou te explicar o que é sombra. Você não sabe Vou te explicar o que é sombra e simbologia. Tudo que você aconteceu não sabe fisicamente, definir nada. ó, tudo que aconteceu fisicamente, ele tem um sentido espiritual. Por exemplo, Jerusalém. Qual o sentido dessa sombra? Só falar para ele que eu sei o que é sombra e que é símbolo. É o reino celestial, a nova Jerusalém. Entendeu? O que está escrito, né, César? Sim. Tem a Jerusalém. A Jerusalém, sim, a terrestre, ela é físico, é uma sombra. Também tem. Que é o sentido da sombra, é o significado. Eu só estou falando para ele que eu sei o que significa. Nós estamos lendo o que está registrado aqui. Presta Então, atenção. aí veja bem, por que lá aqui em Darmo, que muita gente não consegue compreender, lá em Apocalipse 1:6, fala que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Se você observar, toda vez que para falar com os reis, o pai usava os sacerdotes para falar com os reis. Bom, então aí o irmão que está falando. Preste atenção numa coisa. Aí o irmão que tá Nós falando. estamos aqui nesta tarde estudando sobre história. Nós não estamos aqui falando de tipologia, nem de O simbologia. irmão que nem falou que eu de não história. entendo, o irmão que falou. Entendeu? Ele estava falando sobre isso. Aí quando você vê que a coisa está pegando pro seu lado, Ah. você tenta saltar para Quem me ouve, pastor, quem me ouve aqui sabe que eu falo isso aqui direto. Entendeu? Quem me ouve aqui Não, sabe que eu mas falo isso aqui quando direto. você está falando aqui, você está falando E sozinho. eu estou mudando o que eu falo? Hoje, você nos convidou para estar aqui Hum. diretamente. Todos os programas seus, você zomba, você desafia e nós estamos. Tá. Só que você ficar falando aqui sozinho, afrontando os pastores que Eu- nós eu estamos aqui, convido, né, irmão? é uma Eu coisa. convido pra vir aqui, né? Agora que nós viemos, você tem que se explicar. Agora esse negócio de você, tão somente... Eu estou chega falando, aqui- os irmãos não querem acreditar? Tô explicando. Não, chega aqui e dizer que livro de reis Ah, e de crônicas é apócrifos. não tô. Não Em inspirados. partes. É narrado, em parte é narrado. Partes ainda, tá Em parte é Aí narrado. você Em está parte é narrado. dizendo simplesmente porque nesses textos lidos não aparece assim diz o Senhor. Isso significa que você rejeita as outras partes da Bíblia, onde não aparece o assim diz o Senhor. Por exemplo, você acredita no livro de Ruth porque lá não aparece assim diz o Senhor. Mas, irmão, tem que estar em consonância com assim diz o Senhor. Vocês até você agora tem não me que explicaram. entender, Vocês o não que explicaram você- até agora, olha só. Vocês não explicaram até agora pra mim a contradição. Peraí, o que você tem que entender é que a Bíblia, principalmente esses livros, eles não estão completos. Aí está apenas um resumo. Ah, Entendeu? ah. O escritor de Reis foi um, o escritor de Samuel foi outro, inspirado pelo Espírito Santo. E o que nós devemos entender é que havia coisas mais importantes que eles escreveram, coisas menos importantes eles deixaram de escrever. Mas se você buscar a revelação da palavra, Deus vai te completar aquelas coisas de somenos que os escritores deixou de escrever. Como, por exemplo, você pega os livros do Novo Testamento, Mateus, Lucas, Marcos. Todos eles narram sobre Jesus ali. Tem texto que um omitiu o nascimento de Cristo, o outro omitiu a tentação de Jesus no deserto. Mas a e mensagem se é a nós mesma, formos- irmão. A E aqui mensagem não é a mesma? A mensagem Aqui é é a mesma. Não. Aqui é a mesma. Irmão, a mensagem. Então, veja bem, aquele tempo que era de Deus, por que eles construíram o altar ali pra Moloque, pra Baal? Aqui, presta Salomão atenção, adorou deixa eu os deuses concluir naquele meu tempo. raciocínio. Nossa, Presta demorou atenção. muitos anos. Aqui, Sim, mas fez. Não tanto fez? em Reis, Agora onde? Brito? Então, Chama. mas fez. Tanto em Reis como em Samuel,
eles estavam narrando a construção do templo. Segundo Samuel? Entendeu? Segundo Samuel fala que o Senhor vai construir casa. Qual casa que o Senhor construiu? Não mostrei pra você, cidadão? Acabei O de Senhor? foi A semente não é Jesus? Mas você viu que foi o seu filho, depois da semente, que vai... Jesus. Não. Porque ele foi aceitado por mão de homens. Salomão não foi aceitado por mão de homens. Ô, rapaz, acabei de ler que foi Deus, que foi Salomão que sumiu. Você lê lá em 2 Reis e 1 Reis, palavra de Salomão. Agora a palavra do profeta diante ali de Davi, falando, olha, o Senhor vai te construir Tu casa. só fica para lá e os outros textos, não serve? Serve se tiver em consonância, irmão. Serve se tiver em consonância. Serve a Bíblia. Olha só, lá fala que a semente vai construir a Outra casa. coisa, você é um camarada inteligente, você é um professor de sim. aula, mas a Bíblia, meu filho, ela se entende, não entende assim, Não. não é natural. Não. A Bíblia é entendida espiritualmente. E porque não é natural? Deixa eu Eu tô fazer- falando que é espiritual, é Jesus. Você está falando, mas você não crê na Bíblia como um todo. Eu creio. Você tem que crer em Gênesis Creio Apocalipse. que é escrito, não. A Bíblia, Onde está escrito isso? a Bíblia é Eu escrita tenho em que crer na Gênesis e A Apocalipse. Bíblia é escrita em linguagem. É divina, é inspirada. Ó, alegórica, figurativa e literária. Então, literária quer dizer o seguinte: você tem que ler Gênesis até o Apocalipse. Você tem que ler Gênesis Apocalipse. E ir de voltando. Tanto faz pra lá como pra cá. Nós temos que juntar os textos. Um texto completa o outro. Um versículo Só uma completa o pergunta outro. então, irmão. Então, para o irmão, aquela semente que está ali em 2 Samuel 7 é Salomão. Só isso que eu quero te perguntar, então, para finalizar. Salomão, Brito É Salomão? Olha, ela- Lá em 2 Samuel 7 Olha aqui. é Salomão? Aquela passagem te prova também que ela serve para duas coisas. Naquela passagem lá. Ah. Mas em outro lugar fala que é de Salomão. Direto para Salomão. Mas aquela passagem lá, fala de Salomão ou de Fala de Jesus? Salomão e de Jesus ao mesmo tempo. E aí? Tá, mas aí, então veja bem, se fala de Salomão e Jesus, não teria que acontecer exatamente o que está lá? Salomão teria que ter sido açoitado por mão de homem, se ele viesse a transgredir, que ele transgrediu, adorou outro Deus. Ele não deveria ter sido açoitado por mão de homem para saber, para ter a mesma sombra, ou seja, o mesmo significado da Nossa, não palavra. pode ser sinal, porque depois Deus pegou Salomão depois. Você viu o que aconteceu com Salomão, com a família dele, com os outros reis? Mas ele não foi açoitado por mão de homens? É Salomão? É. Como é que você Salomão não. pode dizer que ele não foi açoitado? Não está na escritura. Não está na escritura. Ah. Você já leu todo o livro? Já, 1 Reis, 2 Quando Reis, diz ali. já. Tudo. Quando diz O ali. rei jamais foi açoitado por mão de homem. O rei. O rei Ido, o profeta Ido, o profeta Gade e o profeta Natã escreveram acerca de Salomão. Só que esses escritos desses três profetas não está na Bíblia. Ah, aí, ó. Entendeu? Ah, não, para com Agora, isso. eu te pergunto. Aí, irmão, aí não. Aí aí nós coloca um texto que não tem, não pode. Agora ele coloca, não tem na escritura, não coloca e Aí é a pode. inspiração divina. Aí é a inspiração divina. Toda a Bíblia é de inspirar, mas ficou de fora. Não, E aí? está escrito, Ah, não, não tem escrito como. no livro do Eu profeta acho assim, gente, ó. Gade e Natã. Eu vejo o seguinte, que os ouvintes tirem as suas conclusões, porque a gente fala de um livro que não está na Bíblia, o Chão mesmo condenou a gente na semana passada. Ah, não está escrito? Como que você acredita numa coisa que não está na Bíblia? Agora o pastor vem aqui e fala que tem um livro que foi escrito que não está na Bíblia, que Salomão tem Mas os textos que eu li que falam que foi Salomão postou o tempo, você não se apega. Por quê? porque ele é a palavra de Salomão e está falando daquela conversa. Olha, irmão, olha só, entenda uma coisa. Não, irmão, entenda uma coisa. Está contradizendo 2 Samuel 7, irmão. Ali a palavra de Salomão que não está batendo com 2 Samuel 7. Porque toda a palavra que saiu foi de 2 Samuel 7. Semana passada, na outra semana, você falou aqui que Salomão era maçom. Ah, Simplesmente Silas Malafaia é maçom. Silas Malafaia é maçom. Edir Macedo maçom. Saiu no site aqui, ó, os 110 mações ilustres, está no site oficial. E eles colocaram o nome de Malafaia e de Edir Macedo. Maçom, porque serve ele. você falou que Salomão era maçom. Isso Pai da só porque os maçons dizem. Não, pai da maçom. maçonaria. Quer dizer, não era nem maçom nessa época. À luz da Bíblia isso é mentira, mas você acredita. Quiser chegar a Jesus. Mas antes de chegar Maçom em é Jesus, construtor, Shell. Maçom significa construtor. Quem foi descendente? Por isso que o símbolo dele é por isso que ele foi o primeiro a construir. Você está dando glória para os maçons. Você está levantando a bola deles. Quem está levantando é o Malafaia. Um dos ilustres, esse é o Eu falar Malafaia. aqui. O Malafaia é um dos ilustres. Malafaia de Macedo é problema grande. Então, mas eles estão dando bola. Eu não não. dizer que Salomão era maçom porque eu não sei. Eu não estou falando bola pra ninguém. Estou falando uma coisa que. Aí você está enchendo a glória deles. O Malafaia, que é maior que o Malafaia, que é famoso, está enchendo a glória deles. Como um dos ilustres. É Salomão eu? construiu o templo. Construiu, mas não foi a vontade de Deus, porque o Não tempo foi porque- Rapaz, você é surdo, cara, você não viu lendo aqui. Mas você leu a palavra de Salomão. Aquela A palavra da Bíblia, eu li na diz Bíblia. assim, Aí é que tá, você acredita. Aí é que tá a diferença. Eu Olha só. acredito na Bíblia. Tá. Tudo está escrito aqui, eu Tá acredito. bom, Brito, olha só. Então tá bom. Você tá lendo aí em 2 Reis, 1 Reis, tá lendo que pra mim é a palavra de Salomão. Então quer dizer, não vou mudar a sua ideia. Ah, não dá não. Então, e nem você a minha, porque não tem. Eu vi de Não, Corão, mas está dentro da Bíblia que foi Salomão que construiu a vontade de Deus. Você está lendo uma passagem que foi narrada, fala de Salomão. Ah, rapaz, que tá, Salomão está citando aquela Rapaz, já é o passagem. seguinte, já vi que você não crê na Bíblia. Olha só. Você crê em partes. Tá, então é a sua palavra. Você está me acusando. Você está me acusando, tudo bem. Então vou aceitar a sua acusação. Olha só, vou sabe aceitar a sua o que acusação. você tem que fazer? Eu acredito na escritura. Só porque, deixa eu falar com ele aqui, que eu tô só para finalizar. Então veja bem, Brito, olha só.
Então vamos supor que eu não creio na Bíblia. Você não crê, Tá bom, não creio, só condenação aí, eu não creio, então tá bom. Olha só, veja bem, quando Salomão fala aquilo, ele está falando referente a que passagem da Bíblia? Quando Salomão fala tudo isso aqui em 1 Reis, 2 Reis, está falando que passagem, é referente a que passagem que ele está falando? Tá falando que foi Deus que permitiu, Deus falou. Não foi essa a pergunta. Calma aí, Brito. Brito, olha só, vamos lá. Salomão, quando cita tudo isso aqui em 1 Reis, 2 Reis, ele está referindo a alguma coisa que foi falada, que foi escrita, não foi? O escritor que nós lemos, Peraí, ele não é Salomão que está falando. É o historiador que está falando. Não é Salomão. É um escritor que talvez não também sei quem escreveu. O escritor está escrevendo, nós lemos claramente falando de Salomão. que o rei Davi fez isso. Não foi Salomão. Peraí, não é essa a pergunta, Sheila. Sim, mas nós estamos falando disso. Tá bom. Foi Salomão, Eu quero fazer uma pergunta pro Brito, só para concluir. Olha só, Brito, quando Salomão fala isso, que foi narrado aqui em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, quando ele fala isso aqui, ele está referindo a uma passagem que já tinha sido escrita, não é verdade? Ele não fala isso assim como diz, o pai falou, com meu pai, Davi, não é isso que ele está falando? A que passagem se refere a isso? Tudo isso aqui que está em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. É uma passagem que já teve. Qual é essa passagem? A única que eu encontro na Bíblia é 2 Samuel 7. Moço. E aí, 2 Samuel 7 não bate com muita coisa que está aqui. Esta palavra que Salomão disse aqui, Salomão não está falando nada. Salomão simplesmente Davi disse. Salomão simplesmente está orando diante de Deus e recitando tudo aquilo que Deus falou para Davi. Lá em 2 Samuel 7. Entendeu? E Lá em 2 Salomão, Samuel na 7. sua oração, Exatamente. é como se você vai orar, 2 Samuel 7. é como se você vai orar, Senhor, está escrito na tua palavra. Quem crê em mim será salvo. E nós estamos aqui crendo. Ele estava fazendo uma oração e citando aquilo que foi escrito em 2 Deus Samuel 7. havia falado. Sim. Para Davi. Exatamente. E aí a gente vê a contradição Você- aqui em 2 Reis. Lê para mim, 2 Crônicas de novo. Vai, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 11. Só isso para mim. 2 Crônicas. Aí, ó, outro livro que tá a palavra. Só isso que eu tô te falando. Eu vou ler, 2 não, Crônicas. tudo bem. Que você não 2 quer, eu quero que Crônicas. você Tá leia. bom, vai, 2 Crônicas. Capítulo 6, versículo 6 ao versículo 10. 6. Nem que você não quer, mas eu faço. Tá bom. Porém, eu leio tudo isso aqui. E porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, Jerusalém. E escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração de ficar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai. Calma. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no teu coração de ficar uma casa ao meu nome, bem fizestes de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa. Olha Deus falando aqui, falando, tu edificará a casa, Não, é um tu escritor edificará. falando. Aqui é Mas Salomão teu falando. filho há de edificar. Ah, mas você concorda que é Salomão falando aqui, os escritores narrando que o Salomão falou, que ele falou que Deus disse. Lê o Foi? versículo 9, por favor. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Versículo 10. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi. Ó, Salomão falando que Deus teria falado. Mas tudo bem, vai ser escrito, vai. Tá. Meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Olha, como o Senhor disse, tá aí. Então, mas Salomão está falando, mas segundo aquela passagem de 2 Samuel 7, irmão. E aquela passagem de 2 Samuel 7, igual Mas eu por que tu quer ficar só no céu certo? Isso aqui tá falando. porque lá é a fonte disso aqui, irmão. É a fonte do que Salomão está Não, isso falando. aqui não serve. Salomão está falando, Isso aqui não serve, isso aqui não serve, tá escrito, você não serve aqui? Serve pra Serve, para comprovar que a palavra de Salomão que não está de acordo com o Infelizmente. Nosso desejo é de conversar aqui, chegar de acordo com a palavra de Deus. Não, meu pensamento é esse. a gente sabe Aí é o como vai seguinte, chegar. não chega porque Sabe. você não crê na Bíblia. Porque você crê na Eu Bíblia, creio na Escritura. você não faz essa confusão. Eu Você creio faz. na Escritura. Porque está escrito aqui, narrado na Bíblia, Está escrito segundo que Deus Timóteo. permitiu que Salomão edificasse a casa. E Deus santificou Palavra a de casa. Salomão. Tudo bem, Deus santificou. Palavra de Salomão. É tanto que Deus tem um lá, tanto aqui. E aí destruiu a casa. Olha, destruiu por desobediência, porque fizeram o que não era de acordo com os olhos do Senhor. Fizeram o que não podia fazer, que Deus falou: se você não fizer de acordo com a minha palavra, eu vou destruir Jerusalém, vou destruir Judá e vou destruir esta casa que santifiquei meu nome. Deus falou isso aí. Reinado para sempre, será aceitado por Sim, tudo homens. para sempre, Deus fala mesmo, não vai lugar. E se é aceitado por Se eu te homens. perguntar, você já se circuncidou? Porque lá em Gênesis dá pra dizer assim, É lei. está tudo perpétuo. É lei. Pois é. E aquela circuncisão é no coração. Por isso que eu falo quando é perpétuo, quando é o sentido da sombra. Aí, Paulo falou. Não, você vai Eu negar que sei. Paulo falou que a circuncisão é no Paulo coração? falou. Então. Isso eu acredito, porque está Então, escrito. pronto. E aí, por que é perpétuo? Porque nós estamos selados eternamente. Mas o reino de Deus não acabou, camarada. Deus Então, passou de reino de Salomão, é isso que eu tô falando. veio outro. Aí depois quem vai substituir? É isso que eu tô falando. E Deus ainda fala É isso que eu tô falando, Quem Deus. vai Por que é substituir? perpétuo? Quem vai Porque- substituir é Jesus no final. Ei, Deus por ainda fala isso que eu tô falando que é perpétuo. Porque aquela circuncisão que eu vi no coração é eternamente. É isso que eu tô falando pra você. A soma disso tudo é o seguinte:
o nosso amigo Orlando César, ele deve pedir para a Sociedade Bíblica do Brasil fazer uma Bíblia para ele e retirar esse livro de crônicas Pelo contrário. e reis Pelo da contrário. Bíblia, já que ele não crê. Pelo contrário. E, obviamente, se ele não crê nos escritos de Salomão, certamente ele também não vai querer na Bíblia Eclesiastes, nem Cantares, nem Pelo contrário, Provérbios. eles deveriam acrescentar o que eles tiraram. Entendeu? O Testamento de Levi, que é uma acusação enorme ao comércio, Sim, César. aos evangelhos de Barnabé, que é uma acusação terrível com esse comércio que está aí hoje. Deveria acrescentar esses livros. São Nicodemos Você tem que também? mandar fazer uma Bíblia para você, meu amigo. Não precisa Porque não. Você não crê em Não nada. precisa não. Não precisa. Isso aqui para mim é suficiente. César, pra você a pergunta. Ah. Você pregaria hoje, daqui pra frente, usando a Bíblia do irmão Saulo? Ou do Qualquer uma, é a mesma, é a mesma. Então pronto. É a mesma. Mas não crê? Então pronto. Eu acredito em 2 Samuel 7, assim do Não, não, Senhor. a gente não crê nas mentiras, cara. Na mentira que Mas tem. enfim, Na Bíblia de Salomão. De Salomão. De Salomão. Não, peraí. Vocês pegam. De Salomão. Poxa, eu tô Nós não lemos De lá Salomão. em 2 Timóteo, capítulo 3, toda a escritura. Devidamente inspirada. Devidamente. Vamos do grego. Vamos do grego. Respeito, eu não sou burro, não. Ó, vamos do grego. Outra coisa, pessoal, Presta atenção, queria vamos falar ler. aqui, ó. Veja bem. Vamos ler 2 Veja bem, a Timóteo. gente tá vendo aqui que no debate tem hora que vocês tratam com mal educação, cara. Não precisa Não, aqui disso. não existe. E quando você faz, e quando eu já, tá aí o que, rapaz? Eu vi, presta atenção. Vamos lá. Presta atenção, eu vi, tá aqui. Calma aí. Gente, aqui eu Gente, calma. estou no meu Ó, primeira, vamos lá. Gente, você não vai levar nada. Deixa quieto. Fala. 1 Timóteo 6, 3, 19, né? Primeiro, Segundo. É 15 e 16, né? Segundo. Não, 2 Timóteo 3. 3, 2 Timóteo 3. você já mostrou que eu não crê na Bíblia, não adianta, não. Não, na palavra de Salomão não. 3, 16 a 7, né? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para Tudo bem. ensinar. Qual é essa versão? Qual é essa versão? João Ferreira de Almeida. Que você Passa leu. pra outra. Vamos lá. Passa nem pra todas, NVI. Nem todas. NVI, vamos dar a ver da NVI. Apenas As outras vai falar isso aqui, ó. As outras vai falar aqui. Toda escritura é Vamos inspirada lá. por Deus. todas as escrituras, todas as Então vamos outras. anular João Ferreira de Almeida. Não. Vamos rasgar João Ferreira de Só Almeida. tem uma, só tem João Ferreira de Almeida que está falando aquilo lá. Será? A NVI fala diferente. Será? Toda a Vamos escritura pegar aqui a Bíblia do hebraico. divinamente inspirada tá aqui, ó. Você Olha lá. acha? Ó? Você tem certeza disso? Ah, Que você, é só na Ferreira de Almeida? você tem a Vamos pegar a Bíblia, versão. vamos pegar a Você, Bíblia lá tem, do você passou aqui no computador. Você Não. não foge, não, César. Ué? Você tá fugindo, você tá enrolando. Não. Você tá enrolando. Muda a versão, tira Vamos ler daí. todas as versões. Não, no computador você tem. Tá, então vamos ler todas as Ajuda, versões. ajuda, gente. Aqui No também. computador Então, tem. vai lá. Você tá desviando a Ó, verdade. Toda a escritura é inspirada por Deus. e útil para o Qual é ensino. essa versão? Hã? Qual é essa versão? NVI. NVI, eu vou ler para o povo ouvir, presta Vai. atenção. Toda a escritura é inspirada por Deus. A NVI, passa para outra. Passa para outra. Agora, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Toda a escritura divinamente inspirada é Divinamente proveitosa inspirada. para ensinar. Isso, Tudo divinamente bem. inspirada. Agora passa para outra versão. Uma tá falando. Tá, vai. Qual é essa daí? Nova linguagem de hoje. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Duas. Passa para outra. Duas dizendo e apenas vida. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus. Olha só aqui. A Bíblia inteira. Onde tem escrito Bíblia inteira na Bíblia? Ali, ó. Do grego. Onde tem escrito Bíblia? Pera aí. Não existia essa Nós palavra. estamos falando de versão. Bíblia é um local. Era um local. Agora, a Bíblia como escritura, não. No grego, não. Não, César, você tá contendo o quê? Três versões falando. Ó, toda a escritura Uma ela é apenas inspirada. dizendo o que você quer. Incrível. Você tem no seu computador Ó, várias versões só. falando a Calma aí. Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus. Segundo Você tem Timóteo. mais de 4 versões no seu computador. Vou te mostrar outra, Apenas tem outra. uma, escuta. Tem outra. Apenas uma tem falando que toda a escritura inspirada, apenas uma, e você se agarra nessa. Não, tem pra mais uma aqui. defender o que você não. prega. Não, tem mais aqui. Por isso que eu falo, quando os ouvintes da Rádio Cultura, Mais aqui, da internet, ouvirem você pregando a palavra de Deus aqui, saibam que você não acredita na palavra de Deus em toda. Você tá falando. Você disse isso, você provou A isso aqui. escritura do Pai, sim. Não. A escritura que está em consonância com os profetas. Não leu nada disso aqui nessa Não, Você não acredita na palavra de Deus. O Vai povo valer, tem que sabe por que saber vai disso. valer? Sabe por que vai O valer? povo precisa saber. Sim, vai valer porque as pessoas não são tão bobas.
Elas vão saber Sim, analisar. Bíblia, não fala ninguém. Sim, te segue. Elas agora estão vendo que você não acredita na Bíblia. Não, eu acredito na Escritura. Na Escritura? Na Escritura. Isso não é a Bíblia? Na Escritura que está lá em 2 Samuel 7 falando. Só lá, você só quer pegar lá? Não, tô falando porque vocês estão me acusando naquela parte. Eu li tantos textos na Bíblia. Sim, que mas foi tem- Deus que permitiu que eu Palavra de Salomão. Palavra de Salomão, Deus que está falando. A Bíblia. Salomão falando. Meu filho, o que tem a ver? Foi a escritura Tá, escrevendo. Salomão você falando. vai ver. Veja bem. Aí não tá. Se tivesse batendo com 2 Samuel 7, tudo bem. Meu irmão, Você você não tem vai que levar ver nem certo, eu tô falando de segunda vez. 2 Samuel 7 é a semente de toda essa conversa. Oh, Foi mas- lá que o pai falou as questões do Mas tempo. a Bíblia que você acabou de ler que foi Salomão que assumiu o trono de Davi. Deus falou, é seu filho que Ele vai assumiu o trono. reinar, Ele é assumiu seu o trono. filho que vai construir Agora a semente ali é Jesus. E o Senhor te falou ainda, não te faltará varão para se assentar sobre o trono. Sim, Falou lá. o trono sim. Não, O reinado. tipo, O reinado. mesmo, O reinado. o- Agora, assumiu. esse reinado que está lá em 2 Samuel 7 é um reinado eterno. Tá falando de ser Tudo reino. bem que seja até aquele lá, Jesus. e os outros não servem? Tá, e aí quando eu perguntei se Salomão foi açoitado por um monte de homens, e aí, vocês não estão acreditando na Escritura? O quê? Quando Salomão foi açoitado por um monte de Olha, em homens? tantos textos que foi Deus confirmando que Salomão construiu o texto. Não, foi da vontade Salomão de Deus. foi açoitado. Deus santificou aquela casa. Você não viu que a glória de Deus desceu naquela casa. Palavra de Salomão. Então você não crê na Bíblia, Célio. Você não crê na palavra de Salomão, não. Você não crê. Ele tá mentindo. Você crê em partes. Não. Você É crê em acusação partes. sua, é acusação Eu tô acusando, não. Eu tô falando que você não crê. É acusação Eu sua. li, você não acreditou. Não, Você acusação, falou. acusação Você sua. crê em Você partes. deva ser melhor do que Paulo, né? Não. Não, posso falar? Você deva ser melhor do que Tiago. Paulo nem se considerava melhor que ninguém. Ele falou assim, ó, dentro dos pecadores eu sou o principal. Sabe por quê? Sabe, eles eram um cara humilde. Não tem nada a ver com isso que Tanto hoje. Paulo, Eles eram humildes. tanto Tratavam com amor, Paulo falavam como com amor. Tiago, tanto Paulo como Eles falavam com amor. Deixa eu falar, você deixa Fala, eu falar. Tanto Paulo como Tiago citou texto que Salomão escreveu Cadê? na Bíblia Sagrada. Onde tá? Existe um Peraí, irmão. Peraí. Existe. Peraí, irmão. Mostra aí. Deixa me falar, por favor. Você tá falando uma coisa, irmão? Deixa não eu é, falar. que não é verdade. Não, deixa eu Aonde falar. é escrito Paulo citando passagem de Você não Salomão? deixa eu falar. Então Vai fala. lá, fala. Você não Mostra deixa eu aí. falar. Mostra aí. Em Provérbios tem um texto que diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. E Paulo, lá em Romanos 13, ele cita o mesmo texto. Se você pegar a referência, você vai ver que vai cair lá. Referência. Tá. Entendeu? Mas veja Então, bem. se Paulo, Tiago, o próprio Jesus citou Salomão, agora quem é tu? Mostra pra na falar Bíblia, assim de Salomão? mostra na Bíblia. Ó, Nem Salomão, em toda capítulo a sua 6 de glória. São Mateus. Outra coisa, quem falou isso aí? Cristo falou Jesus assim, falou, dá de comer, e que não está acontecendo hoje, para os pequeninos. É isso que está acontecendo Não hoje. desvirtua o Ué, você, o senhor que está falando. Mostra Não, o senhor que está falando. Mostra Paulo citando a palavra de Salomão. Espera, está escrito em Romanos 13, igual eu já te falei. Ele está citando uma mesma ideologia, mas ele não citou Salomão. Eu quero que você... Ele citou aqui porque Jesus falou. Vai estudar Jesus ela, falou, cara. olha, o seu inimigo, você Não dá outra torce a face. palavra, meu prezado. Ué, Não torce. torce a palavra? Você- O senhor está falando que Paulo citou Salomão? Onde está escrito isso? Jesus, Onde está melhor do escrito que isso? você, melhor do que você, não rejeitou Salomão. Ah, Vê aí Mateus 6. Ah, isso aí é. Cala. Jesus Ah, que é legal. Não, peraí. Vamos ler aquele texto lá, que é interessante isso aí. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ler, gente. Vamos lá, primeiro, Mateus 6, vamos ver se é isso mesmo? Aqui nós lê, né? A gente lê na Bíblia, a gente fala e mostra. Agora, Paulo falou e não mostra na Bíblia? Aí é Tá na fácil. Bíblia. Ué, então Paulo vamos mostrar. citou isso aí, meu Vamos prezado. mostrar Paulo citando Salomão? Nunca citou Salomão, Paulo sempre citou Paulo o Salvador. citou escrito de Salomão, texto. Aquele escrito não é Salomão, é do Pai. É do Pai, de dar ao pobre, de não virar para os necessitados. Isso é a palavra do Pai, é evangelho, é reino dele. Salomão disse esse texto. Peraí, o César não acredita na Bíblia. Não Na acredita Bíblia? na palavra do Senhor, você não acredita. Na Escritura, Na eu creio. Escritura você não acredita. Na Escritura, Ó, o sim. que está registrado não é para nós? Ah. O que está registrado na Bíblia não é parte do que tem lá? É. Então dá alimento e dízimo. Não é parte do Então original? faça isso. Então faça isso. Não é parte do original? Então faça isso. Entendeu? Você não é convertido, você é um desviado. Porque eu sou pequenino do meu pai. Olha, nós podemos falar assim, irmão. Podemos falar assim. A verdade é que podemos falar. Não, que verdade. Entendeu? A verdade, ué. A verdade da Você não palavra. vê na Bíblia? A verdade que muitos não falam. Olha só, vamos ler Mateus 6, ó. E quando orares, vamos ler Mateus 6 todos? Não, Do porque cinco? eu não vou entrar nessa zona. Não, olha só. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé e nas sinagogas. E as esquinas das ruas, aí, ó. Para serem vistos pelos homens. Olha aí, ó. Mesmo Tudo que está ao texto. contrário lá. No mesmo texto que a Bíblia Sagrada diz para não orar em público, ela fala para não falar em público.
Você aqui não quer Peraí. orar porque orar O Salvador falou para não falar em Eu público. vou falar. O Salvador, Jesus, Não, Jesus falou Jesus isso. falou para não orar para serem vistos. Olha, Jesus não falou para não falar, ele falou prega e anuncia a palavra. Não ouve E de pregar o a evangelho. vocês na praça. E de pregar o evangelho. Sim. César, César. Aquela é a profecia. É, gente, vai ter que isso, vai ter que Vamos ser. parar por aqui, sabe por quê? Não tem que parar. Ah, o seguinte, o assunto não vem falar sobre templo aqui. Sabe? Já mostrei da Bíblia que foi Salomão que construiu, foi Deus que permitiu a construção daquele templo. Agora, se você crê, não está escrito aí, já lemos as Aí passagens. bateu o que Deus falou lá, né? É, não tá batendo com o segundo Tudo bem, se você não crê, eu creio. Não tá batendo. Não tá, Certo. tá escrito segundo Deixa 7 assim, assim, o pessoal defende o tempo. Isso. Talvez chamar eles defendendo o tempo e nós É. aqui Eu não estou defendendo, Exatamente. não. Eu estou dizendo que está escrito na Bíblia, no meio da Bíblia. Você não defende. Deixa eu te fazer uma pergunta pra você, como é seu nome mesmo? Aguinaldo. Aguinaldo, você é convertido por acaso? Você já confessou Jesus como teu Salvador? Na minha vida já, Não, de já? tempo não. Na minha vida Não é já. pra você mas ter de tempo... como Jesus como teu Salvador. Você é membro do corpo de Cristo? Hã? Você é membro do corpo de Cristo? O templo fez com Claro esses que caras. somos fica membros do corpo de perguntando. Cristo. Que será se tu é mesmo? Tem problema meio de engano. Você está duvidando da minha capacidade? Mas onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Sim, depois da Eu estou cruz. perguntando se você é convertido. Vai na por a cruz? Eu estou defendendo a história da cruz. Depois da cruz é outra. Isso aqui pode ser um templo hoje. Agora, se você Gente, não ó. aí, o problema é seu. Gente, ó. Deixa eu dar só uma palavrinha final. Vocês é tanto contratempo, eu acho vocês um bando de hipócritas. Sim. Tudo bem. Sabe por quê? Ah, Porque vocês são contratempo e se reúnem dentro de um. Não é templo. aí sim. Não é templo. Não é o quê? Não é templo. Outra É o coisa. Vou te explicar por que não é templo. Não, peraí, deixa eu explicar por que não é templo. Veja bem, lá, irmão, tem uma grande diferença. Vou te explicar essa diferença agora. Lá nós não dizemos que é casa de Deus. Então é casa de quem, então? É um salão. Porque como? Casa de Deus é eu. É o irmão. Não, moço. É. Mas não tá escrito? Tá escrito. Sabeis vós que vocês são templo do Tem, Espírito. está escrito em 1 Coríntios 3,16. Eu não sei esses textos, não. Coisa de cor. Exatamente. Existe templo para adorar Deus, as pessoas Pra adorar Deus, não adorar. A mulher samaritana falou, nós adoramos em Jerusalém. Isso aí é uma confusão. César, deixa eu Faz confusão, irmão. César, César, tem que Quer tirar isso da Bíblia? Tem que ter lugar das pessoas reunir para adorar Deus. Ah, reunir é uma coisa, irmão. É o que nós fazemos, um local pra reunir. Sim, nós não fazemos também assim? Mas eu não chega lá, tem diferença. Quando eu chego lá e falo assim, aqui é casa de Deus, eu estou atribuindo ao cimento a Deus, é aí que começa a manipulação. Salomão não construiu aquele templo de Deus Sem o pai permitir, Deus permitiu. sem o pai permitir. E derrubou depois. E derrubou depois. E até hoje não permitiu reconstruir, mano. Tá até hoje derrubado lá, ó. Tá? Até hoje. Reconstruiu e derrubou de novo. E até hoje tá lá sem construir de novo. desobediência. Não. Ei, Desobediência. E continua até hoje desobediente. Continua até hoje. Tá do mesmo jeito. deixa eu falar um negócio Vocês aqui. deveriam se reunir debaixo de árvores, em praça pública. A gente hoje nas casas. Poucas pessoas aconchegam. Irmão, nós reunimos nas casas, nós estamos indo nas casas, quinta-feira, nas casas das pessoas que querem a palavra, nós estamos indo lá. Nós reunimos, nós não chamamos lá de casa de Deus, nós não pedimos dinheiro lá, nós não pedimos dinheiro lá, na casa de Deus. O próprio vocês podem casa de Jesus Deus. chamou o templo de casa de Deus. Na onde? Jesus? Lê pra ele aí. Ah, aquela passagem. Qual? Foi na casa, meu pai. É Siló, ali é Siló. Que Siló? É assim tá escrito. Siló é uma cidade, rapaz. Então, é só o Salvador. Tá lá em Gênesis 49. Essa fiada. Gênesis 49. Quer tirar da Bíblia, irmão? Você quer na Bíblia? Você tá querendo entrar na Você não Bíblia? quer na Bíblia, irmão? Meu Tá lá em Gênesis Deus! 49. Aí tem que ver Siló não tá no jumentinho. E a ele se congregaram todos os povos. Ah, a gente começa a fiada. Vai, você quer tirar? Gênesis 49? Vai lá e vamos ver Jesus vira a mesa dos cambistas, solta os pombos e bate nos homens e diz: vocês No pátio do terra, no tabernáculo lá Vocês dentro. querem transformar a casa de meu pai em covil de salteadores? É o que esse homem faz hoje. Entendeu? É o que esses homens faz hoje. Não, você tá aí pra julgar os homens. Esse texto, Você tá pra jogar nós Pra também. estudar a Bíblia. Então. esse texto que ele está falando de Samuel, que ele, de Isaías, o profeta Isaías fala assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os. Povos. Nós somos Tem o que nada de hoje? Siló aí. Nós não somos povo. Assim tá escrito, lá em Mateus fala assim como tá escrito. Todos os povos, então eu não sou Jeremias povo, então. 7. Jeremias 7. Quatro paredes. César, vamos fazer aqui outro dia, a gente volta aqui para falar sobre outro assunto, sobre o Isso. tabernáculo. Beleza. Sobre qualquer outro assunto. Mas vamos parar por aqui, que eu também tenho compromisso também com Deus nessa noite ainda. Porque eu vim aqui para discutir esse assunto, falar sobre. Já li, nós lemos vários versículos, você leu, o Shell leu, e eu acredito e sei, está escrito na Bíblia. Não é coisa minha nem pensamento meu. Está escrito, Tá, e eu creio na Bíblia de Gênesis Apocalipse. tá bom, beleza, né? acredito. Se você crê ou não crê, com seus companheiros aí, tudo Tá, bem. tá bom. Mas eu creio na Bíblia, eu te mostrei que Davi não construiu o templo, ele queria construir, mas Deus não permitiu. Deus permitiu que Salomão construísse aquele templo, e Deus santificou aquele templo. Tá. Então, não vamos mais falar sobre o Beleza. tempo por causa do tempo aqui, que já encerrou. que já Beleza. encerrou. Tá, mas assim como eu César, concluí, eu vou concluir César, também. Assim como você concluiu, eu vou concluir tudo bem, também. eu quero dizer para você o seguinte, que
nós falamos sobre os assuntos, depois entrou nos assuntos aí, quando ele fala dessa forma, você Mas não tem jeito, irmão, quando fala de você, não, mas não tem não jeito. tem de entender. É bom quando eu estava lendo, você lendo, chamando, lendo, que as pessoas estão entendendo a palavra de Deus. Eu gosto de ler a Bíblia, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. E não é minha fala. Tá. Bom, agora eu concluindo, eu acredito na escritura do Pai, que é divinamente inspirada, direto grego, né, que é divinamente inspirada, eu creio nessa aí, e que está de acordo com assim diz o Senhor, nessa eu creio, tá? Creio no meu Salvador, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, creio que Ele é a porta estreita, que muito poucos vão atingir a salvação, está escrito, não é verdade? Está escrito. Eu creio em Salvador, sei que Ele é o meu caminho, a verdade e a vida, que eu tenho que crer nele, eu tenho que invocar Ele todo o coração da minha vida, tá? Todo dia, invoquei e está no meu coração. Invoquei e está no meu coração, entendeu? E nós estamos aqui para anunciar, irmãos, a verdade do Evangelho, do Salvador, tá? Que Ele pediu para seguir Ele, adorar a Ele, crer nele, no nome dele, tá? E esse Salvador que nós adoramos. Aquele que diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei, tá? Vou estar com você, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aquele que diz, olha, tem 2 túnicas, dá uma, se você tem 2, Deus uma. eu acredito. Eu acredito naquele Deus que falou assim, ó, não deixa o teu irmão em necessidade, se você sabe que tem um mantimento para o corpo, dê para ele, senão é vã tua fé. Eu creio nesse Salvador, irmãos, nesse eu creio, nesse Salvador. Deus é amor. Quando você diz Jesus. assim, César, Entendeu? quando você diz isso, até parece que as igrejas não fazem isso. E fica daqui julgando os pastores e falando. Irmão, deixa Você outra chega coisa. nas assistências. A igreja. A igreja, não não tá passa falando isso de no tempo templo. as pessoas. Moço, você Não faz. tem Eu que já ler a era de Bíblia dentro, para irmão. você. Eu já era- Beleza, então, irmão, Você encerrou o tem que ler a programa, o Bíblia irmão já fez a pra você conclusão, falar aqui. o irmão já fez a conclusão, Não, ainda não. né? Eu não fiz conclusão ainda. Já falou que Se agora, você não fez deixar- pra terminar? Não. Deixa não eu fiz. Então vai lá, fechou, cada um já faz sua conclusão. Eu quero simplesmente dizer para você o seguinte: quem vê você assim, principalmente quando você está sozinho aqui na rádio, E quando vocês estão também. você parou agora de chamar o pastor de ladrão, igual você chamava antes. Eu continuo falando, irmão. Aí chamava, Eu continuo porque- falando. Porque eu mandei um Não é recado. quando eu diante de ti, não. Eu continuo falando. Esses cães Dá são licença, gulosos. deixa eu falar. Eu continuo falando, não, porque o meu tá falando que eu Deixa eu falar falava, minha eu continuo conclusão. falando. Eu Porque continuo falando. eu mandei Não um é quando eu diante de ti, não. recado para vocês, Sim. que no dia que vocês ficarem daqui da rádio chamando o pastor de ladrão, vocês vão ter que provar isso na justiça. Que eu sou o primeiro. Eu desejo isso. Eu sou o primeiro Eu desejo isso. a Primeira coisa que eu falei um pro juiz. boletim de ocorrência contra vocês. Pode Chama fazer. Jesus. irmão. Vou chamar pastor de ladrão e vocês têm que provar Ó, tá qual aqui, é ó. a casa que o pastor roubou, qual a arma que ele usou, entendeu? Para poder chamar pastor de Isaías. ladrão, Você. entendeu? 50. Tá, Ele professor, tá começa a falando. ler Ele assim. tá acusando. Agora, Ele tá acusando. Agora. Tá acusando. Vamos parar, pessoal. Fecha aí. um momento, deixa eu fazer minha conclusão. Vai lá, por favor. E aí quem vê vocês falar assim, acha que todas as igrejas, não só de Nova Olímpia, Aí é mas do sua Brasil palavra. e do mundo, Ah, não exerce a misericórdia e a generosidade entre os irmãos. Você já sentou comigo e me perguntou quantos casamentos eu já paguei na Nova Olímpia para fazer? Olha, casamento. Vocês já me perguntaram quantos bujão de gás já dei para os Quando fizer Não, caminho, não, sai. não. Então vocês não podem chegar aqui e dizer. Mas irmão, nós temos. Irmão, mas olha só. Entendeu? Irmão, já que você tá Vocês falando não aí. podem estar julgando. Olha só. A gente lê uma passagem que tá na Bíblia. Se a carapuça tá servindo, irmão. Não. E que dia que eu falei aqui? Pastor Saulo, tu é ladrão. Que dia que eu falei isso aqui? Serve. A Que dia que eu Bíblia falei isso aqui? Sagrada Nunca diz falei que isso. só há um juiz, meu Eu não sou amigo. bobo, irmão. A Bíblia tá Eu não falando. sou A bobo. Bíblia Tá gravado diz- aqui, ó. Tudo que eu falei aqui tá gravado, A irmão. Bíblia diz que só há um juiz. Pode levar julgamento que eu vou ler as passagens aqui pro juiz. Entendeu? Eu vou ler e outra coisa, tinha que ter um Esses julgamento aqui- pra esse mercado que tá aí hoje. Isso Olha aqui devia aqui, ter. Pra esse esses mercado que tá aí hoje. esses aqui estão Ah, cansados. mas ele tá de acusando a falar. gente, ele tá acusando a gente. Não, eu não estou acusando. Tá, sim. Só estou pedindo a vocês. Sim. Só estou pedindo que vocês não julguem Eu tô lendo a palavra. as demais igrejas e irmãos. Eu tô lendo a palavra. Quem Simplesmente sentiu porque a quem carapuça? julga é o quê? Quem sentiu a carapuça? O camarada que está julgando, ele está tomando, ele está Ah, não fala até de julgar, eu chamo a jornada aqui, tá desequilibrado já, Entendeu? de louco. Bom, Idiotas. É esse sim, irmão. Esse sim, irmão, ia ter que Tá provar. certo. Não. Que aí eu vou ter que provar que eu sou louco, eu tenho que fazer um exame na minha cabeça e provar que eu tô louco. E você vai ter que provar que os pastores são ladrões. Mas aí, citamos o Aqui nome na de Bíblia, alguém. pode levar aqui na justiça, pode levar. Entendeu? E aqui Pode está estar, porque eu não citei nome de ninguém. Hein, César? Ah. Esse assunto aí não vai levar a lugar nenhum. É, O negócio é o não seguinte. Também acho, mas Faz o Acusa seguinte, certo. se vocês querem ministrar a palavra, fala de Jesus,
Fala contra o pecado. Fala a isso, verdade. hein? Fala a Quem verdade. fala um besteira, Transformação, Parar de roubar os irmãos. salvação, Parar de roubar os irmãos. bondade, benignidade. Parar de Pregar roubar o os irmãos. evangelho. Mas o evangelho, irmão, se você ler aqui toda a passagem de Jesus, é condenar esse tipo de Pregar o mentira. evangelho. É condenar mentira. Pregar o evangelho. Gente, O internauta seu, Mas o internauta seu fez um monte de comentário incrível. Ah, sim. Incrível que eles só fazem comentário daquilo que eles acham, julgam que está errado. Engraçado que do bom, do que é certo, do que a palavra diz, nenhum faz comentário. Fala sim, Entendeu? faz sim. Nenhum. Não nessa passagem, mas fala quando assim. eu falei que o Agnaldo Eu só falo a estava, parte do presta irmão, atenção, cara. quando eu falei que o Agnaldo estava de um nível inferior a ponto de Foi debater felicidade sua. conosco, Foi foi o infelicidade quê? sua. Foi infelicidade sua falar Foi o aqui. quê? Mano, a gente não pode falar isso, mano. Mas Não seja ninguém maior que ninguém. Jesus Tá, falaria maior que isso. dez. Todos iguais. Não, Jesus falou assim, não seja maior que ninguém. Aquele que é maior, Como seja que servo. falou? Jesus falou. Jesus falou mais Como pra que ele. Jesus olha pro povo e fala assim, vocês erram por não examinar as escrituras e... Não, ali eu vou te falar essa passagem seguinte. Ele tá falando pros doutores da lei. Os doutores da lei fala assim: olha, vocês conhecem toda a lei, vocês julgam o terminal da salvação e vocês não sabem que é de mim que ela testifica. Você está julgando também. Mentira. Não, senhor, Jesus não falou nada disso pro fariseu, você está ainda rodado. Você está É porque não dá rodado. mais tempo, é porque não dá mais tempo. Mas Você tá rodado. Gente, é porque nós vamos Jesus falou assim, ó, Jesus falou Gente, assim, ó, abração, tá? O Monte presta atenção, não, presta atenção. Errais por não conhecer as escrituras Falou. e nem o poder de Deus. Eu falo aquela passagem que Se você falou. Jesus fala, errais por não conhecer as escrituras, ele está certo por não conhecer? O nível dele é bacana, tá legal? Mas Jesus é que verdade, fala, filho. ele conhece ainda muito, tem muita gente por aí, Chefe. eu acredito. Não se trata do seguinte, você falar assim, Agnaldo, tipo, o Gonçalo citou aqui, você não deveria nem estar aqui. Tudo bem, beleza, é uma opinião dele, falou, não vou rebater sobre isso. Quem sou eu pra falar que sou maior que você? Sim, ei, filho, eu não tô Jamais falando, isso nem eu não tô importa, falando de cara. maior ou de menor, tô Não, falando sim, de conhecimento. Gente, ó, irmão tem Eu tô compromisso. falando de conhecimento, é outra história. Tá certo. O internauta lá não sabe é nada. Deixa que você... Tá bom. Gente, ó, beleza, ó, gente, agradecer aqui o irmão Shell. Obrigado, irmão Shell, pela presença. Obrigado, irmão Brito, pela presença, tá? E obrigado aí também o Saulo pela presença, tá? Deus abençoe todos, tá? E fiquem todos aí com a paz de Salvador. E até a próxima, se assim o Pai nos permitir. Falou, tudo de bom. Pronto. Mas senão não. Vai, Vitão. Ô, Sal, tem uma menina que ligou e ela Vai, falou Michel. o seguinte, que tinha um óculos. Vamos que mais vai esse aí. levar. Por isso que eu tô falando. Mas não é o meu, não. Eu não sei, ela falou que se eu olhar, Esse óculos aqui que na tinha um tela, óculos, arrebata só a que frente, isso é É tudo pra ver se arrancado. serve pra mim, mas isso aí não serve. Não é esse, né? Então tá beleza. Eu não sei quem foi, ela não falou quem E é. aí, Aguinaldo, eu te fiz uma pergunta agora há pouco. Você Fechou disse isso? que nem às vezes pega na Bíblia. Começa a ler a Bíblia Sagrada. Ele lê. Tá, veja Ele lê, bem. foi Ele disse pra mim que não lê. Tá, veja bem. Fechou aí? Seria bonito se eu falasse assim, não Mas sabe, eu seguinte, leio a Bíblia todo dia, eu tô mentindo. Tá vendo? Eu tenho. Você peguei. Não, tranquilo. Hoje tem Ué, mas sim, por que que eu passo. menti? Beleza, beleza. Não, eu queria que Mas você a gente conversa mais. Beleza, tem que Eu ler. leio os poucos que Beleza. eu posso, Beleza, eu obrigado leio, pela eu só falei a presença. verdade. Tá? Eu não posso falar isso. é Tranquilo. salvação em Cristo. Vamos continuar Beleza. conversando. Sistema não é Mas é legal. muito polêmico aquele negócio lá, cara. Leve essa aqui de volta. Só que assim, o principal é o Salvador, cara. Esse aqui é o principal. Independente de Salomão ou não, o principal é o Salvador. Isso, você vai no negócio agora, pronto, chave. Pronto. Que até menino agora, pode sair. O importante é o Salvador. Acho que eu falar pra vocês. Larga a mão dessa besteira pra lá, cara. Porque aqui não serve pra edificar mesmo. Ele edifica a sua. Mas só que sabe por que eu falo? Por causa da idolatria. Você não. Vai ter muita gente lá que tá lá. Oi. que você teve com Jesus lá, Oi. você viu? Não é entendimento. É Para muitas coisas não. Quando você encontra com Jesus, meu presente, Oi? serve para ver e compreender. E aí você saiu simplesmente e se encontrou um caminho largo. Um caminho que pode tudo. É difícil não seguir esse. E você também está convidado, viu, amigo? Eu na igreja, eu quero falar com Deus e Deus pode ser Cristo. Graças a Deus já passou 2 horas. Sobre o dízimo? Vai mais passar rápido mais. Não, marca outras também, Tá. outras também. Marca mais reuniões. Então tá bom, tá jóia. Então você quer um debate sobre o dízimo? Tá. Tá bom, vou falar com ele. Beleza. Tá bom, valeu, meu irmão. Tá. Um ouvinte aqui diz que quer o tema dízimo. Não fala sobre dízimo, né? Não tem problema não. Beleza. Só que também eu não sei sua opinião sobre dízimo. Sim. E falando de dízimo, César, eu falo o seguinte, é porque não ficou distante esses dias aí, e não é bom fazer assim. Se você diz que serve a Deus, que ama o irmão, então, se você ama de verdade, você serve a Jesus, então nós não podemos ficar distante um do outro. Com certeza. Né? É. Com piada, meu desejo, qual que é o meu desejo no vai todo domingo, sabe?
Eu faço programa de rádio desde 2005. Aham. É para levar as pessoas que aceitar Cristo como Salvador. Sim. Entendeu? E eu nunca mando para a igreja que eu congrego. Eu conheço a Deus. Eu estou lá há 16 anos. E quando eu converso com as pessoas, eu falo, você quer ir para qual igreja mesmo? Eu aponto, você quer ir para ali? Quer para ali? Quer para ali? Quer ali tem uma doutrina assim, ali tem assim, eu explico. Né? Tem uns que creem no bater com o Espírito Santo, tem outros que não creem, né? Tem uns que é mais avivado, tem uns que gostam mais de negócio mais quieto. Então assim, eu vou falar com você sobre dízimo, o que aconteceu comigo sobre dízimo. E os vídeos que eu assisti sobre dízimo. E uma confusão que eu queria também sobre dízimo. Eu vou falar com você sobre esse assunto mais outro dia. Tá, então beleza. Entendeu? Tranquilo. E eu vou explicar para você o que aconteceu de fato, por que também eu mudei de opinião depois. Eu toda a vida preguei, depois estava despregando, nem já se ensina, mesmo jeitinho. Mas vou te falar o que aconteceu comigo. Mas valeu? Tranquilo, beleza então. Foi um prazer. Obrigado aí. Obrigado para pra nós. Tá, valeu. Depois nós continuamos conversando. Sim, sim, com certeza. Beleza. Estação Boas Novas, a estação da boa notícia.